Naquela festa de Maria, disse-lhe a cartomante, eu te vi entrar na sala onde todos os que ali estavam eram teus conhecidos, e nenhum dos presentes, por um acaso, chegava a teus pés em matéria de talento didático, em matéria de compreensão intuitiva e mesmo de graça feminina. E no entanto você entrou tímida como ausente, como uma corça de cabeça baixa. Mas é que, tentou Lore defender-se, é que eu me sinto tão nada. Não é o que as cartas dizem. Você precisa andar de cabeça levantada. Você tem que sofrer porque você é diferente dos outros. Cosmicamente diferente. É assim que dizem as tuas cartas. Então aceite que você não pode ter a vida burguesa dos outros e vá hoje ao coquetel. E entre na sala com tua cabeça bem levantada. Mas há tanto tempo que não vou mais que perdi a prática. E entrar sozinha numa sala cheia de gente? Não seria melhor eu combinar a ida com uma amiga? Não. Você não precisa de companhia para ir. Você mesmo é bastante. O que sua amiga lhe dissera, pensou ao desligar o telefone, combinava com a atitude nova que desejava ter desde que entrara no mar. Não, não, desde que estivera na piscina com Ulisses. Então, corajosamente, não combinou a ida à reunião com nenhum professor ou professora. Arriscar-se-ia toda só. Vestiu um vestido mais ou menos novo, pronta que queria estar para encontrar algum homem, mas a coragem não vinha. Então, sem entender o que fazia, só o entendeu depois, pintou demais os olhos e demais a boca, até que seu rosto branco de pó parecia uma máscara. Ela estava pondo sobre si mesma alguém outro. Esse alguém era fantasticamente desinibido, era vaidoso, tinha orgulho de si mesmo. Esse alguém era exatamente o que ela não era. Na hora de sair de casa, fraquejou. Não estaria exigindo demais de si mesma? Não seria uma bravata ir sozinha, toda pronta com uma máscara de pintura no rosto? Ah, persona, como não te usaras e ser? Sem coragem, sentou-se na poltrona de sua sala tão conhecida e seu coração pedia para ela não ir. Parecia prever que ia se machucar muito, e ela não era masoquista. Enfim apagou o cigarro da coragem, levantou-se e foi. Pareceu-lhe que as torturas de uma pessoa tímida jamais tinham sido completamente descritas. No táxi que rolava, ela morria um pouco. E de repente, ei-la diante de um salão descomunal de grande com muitas pessoas. Talvez, mas pareciam poucas dentro do espaço enorme onde como um ritual se processava o coquetel. Quanto tempo suportou de cabeça falsamente erguida? A máscara incomodava. Ela sabia ainda por cima que era mais bonita sem pintura, mas sem pintura seria a nudez da alma, e ela ainda não podia se arriscar nem se dar a esse luxo. Falava sorrindo com um, falava sorrindo com outro, mas como em todos os coquetéis, nesse era impossível a conversa, e, quando ela percebia, estava de novo sozinha. Viu dois homens que tinham sido seus amantes, falaram-se palavras vãs, e viu com dor que não os desejava mais. Preferiria sofrer de amor do que sentir-se indiferente. Mas não estava indiferente, estava muito emocionada. Há tanto tempo que ela não via a gente, não sabia o que fazer, queria ir embora como quem soluçava, mas manteve a bravata e ficou mais tempo até que sentiu que não suportava mais manter a cabeça de pé, apesar dos dois uísques que tomara. Mas como atravessar a enorme extensão até a porta, sozinha como uma fugida, viu que chegara ao impasse de si mesma. Então, em meias palavras, confessou seu drama a uma das professoras. Disse-lhe que não queria sair sozinha e a moça, entendendo, levou-a até a porta. E no escuro daquela noite, que já pronunciava o outono, Lori era uma mulher infeliz. Sim, era diferente, mas sim, era tímida. Sim, era super sensível. Sim, vira dois homens que tinham sido seus amantes e agora eram apenas semi-amigos. O escuro da noite outonal, onde frescamente o vento soprava, balançando com delicadeza os ramos pesados das árvores. O perfume da noite, sempre soubera sentir o cheiro da natureza. Atravessou com algum prazer, o único da festa, o viaduto de. Como é o nome? Achou finalmente um táxi onde se sentou quase em lágrimas de alívio, lembrando-se de que em Paris lhe acontecera o mesmo, porém pior ainda, pois agora estava mais enraizada na terra. O modo como o chofer olhou-a fê-la adivinhar. Ela estava tão pintada que ele provavelmente tomara-a por uma prostituta.
persona. Lore tinha pouca memória. Não sabia por que isso se era no antigo teatro grego ou romano que os atores, antes de entrar em cena, pregavam ao rosto uma máscara que representava pela expressão o que o painel de cada um deles iria exprimir. Lore bem sabia que uma das qualidades de um ator estava nas mutações sensíveis do rosto, e que a máscara as esconderia. Por que então lhe agradava tanto a ideia de atores entrarem no palco sem rosto próprio? Quem sabe, ela achava que a máscara era um dar-se tão importante quanto dar-se pela dor do rosto. Inclusive os adolescentes, que eram de rosto puro, à medida que iam vivendo fabricavam a própria máscara, e com muita dor, porque saber que de então em diante se vai passar a representar um papel que era uma surpresa amedrontadora, era a liberdade horrível de não ser, e a hora da escolha. Também Lore usava máscara de palhaço da pintura excessiva, aquela mesma que nos partos da adolescência se escolhia para não se ficar desnudo para o resto da luta. Não, não é que se fizesse mal em deixar o próprio rosto exposto à sensibilidade, mas é que esse rosto que estivera nu poderia, ao ferir-se, fechar-se sozinho em súbita máscara involuntária e terrível. Era, pois, menos perigoso escolher, antes que isso fatalmente acontecesse. Escolher sozinha ser uma persona. Escolher a própria máscara era o primeiro gesto voluntário humano e solitário. Mas quando enfim se afivelava a máscara daquilo que se escolhera para representar-se e representar o mundo, o corpo ganhava uma nova firmeza. A cabeça podia às vezes se manter altiva, como a de quem superou um obstáculo. A pessoa era. Se bem que podia acontecer uma coisa humilhante, como agora no táxi acontecia com Lori, é que, depois de anos de relativo sucesso com a máscara de repente, menos que de repente, por causa de um olhar passageiro ou de uma palavra ouvida do chofer, de repente a máscara de guerra da vida crestava-se toda como lama seca, e os pedaços irregulares caíam no chão com um ruído oco. E eis rosto agora nu, maduro, sensível quando já não era mais para ser, e o rosto de máscara crestada, chorava em silêncio para não morrer. Entrou em casa como uma foragida do mundo. Era inútil esconder. A verdade é que não sabia viver. Em casa estava bom. Ela se olhou no espelho enquanto lavava as mãos e viu a persona afivelada de seu rosto. Parecia um macaco enfeitado. Seus olhos sob a grossa pintura estavam miúdos e neutros, como se no homem ainda não se tivesse manifestado a inteligência. Então lavou-o, e com alívio estava de novo de alma nua. Tomou então uma pílula para dormir e esquecer o fracasso de sua bravata. Antes que chegasse o sono, ficou alerta e se prometeu que nunca mais se arriscaria sem proteção. A pílula de fazer dormir começava a apaziguá-la, e a noite incomensurável dos sonhos começou, vasta, em levitação. Quando 2 semanas depois Ulisses enfim telefonou, ele nunca conversava pelo telefone, só marcava sucintamente encontro sem perguntar se ela queria ir. Quando ele enfim telefonou para marcar encontro, com um inesperado alívio da dor, ao desligar ela caiu num choro breve, mas um espasmo de felicidade que um choro. Depois serenou e vestiu-se. Aproveitaria o extemporâneo calor daquele dia, que estragaria a maquiagem, para ir sem pintura, sem máscara. Sentia-se mais segura por ter entrado no mar sozinha e pretendia ver se teria coragem de contar a Ulisses a vitória. Foi dessa vez que, se encaminhando para o bar, sem que ele já tivesse visto, foi depois de seus dias de desencadeamento de dor que, ao vê-lo sentado junto ao copo de uísque, inesperadamente a visão dele, bem longe ainda, provocou-lhe uma feliz e terrível grandeza humana. Grandeza dele e dela. Parou um instante estupefata. Parecia assustada por estar avançando dentro de si, talvez depressa demais, e com todos os riscos. Em que direção? Nesse instante, ele a percebeu e, com o seu cavalheirismo não afetado, levantara-se, esperando-a de pé. Lore teve então que prosseguir diante do olhar dele, o que ainda era difícil porque não se refizera de todo ou da entrada no mar ou da visão de Ulisses na piscina. Ela confundiu as duas sensações numa só vitória tímida. Enquanto se aproximava em direção dele, devagar, pausada como sempre,
Viu que aquilo que ela vira em Ulisses e lhe dera a impressão de ser fulgurada e em plena piscina ainda continuava, já agora ameno e a ponto de permitir-lhe pensar que Ulisses, apesar de não poder ser chamado de equilibrado por causa da liberdade que nele tomava o ar de originalidade audaciosa, Ulisses era um homem despojado, inclusive isento do pecado do romantismo. Quando afinal chegou à sua mesa, nunca se apertavam as mãos, Lore já se havia, sem muita consciência, se tornado orgulhosa de Ulisses como se ele fosse dela, e isso era novo. De algum modo ele era, porque do modo em que Lore pudesse talvez se transformar, ele seria dela. Imaginava apesar das dúvidas. O que temia era exatamente uma das qualidades de Ulisses, a da franqueza. Temia que, se ela conseguisse avançar a ponto de ficar mais pronta e viesse a aceitar aproximar-se dele, ele com franqueza pudesse simplesmente dizer-lhe que já era tarde, porque até as frutas têm estação. Sentaram-se, e o pudor prévio já a tomara a ideia de que contaria sua entrada grave ao mar, pois fora mais um ritual do que... Do que o quê? Eu, disse ela, mais silenciou. Emocionara-se demais para poder falar. Sim, encorajou-a Ulisses, inclinando-se para a frente porque sentira que ela dizia alguma coisa importante. Então, como lançando-se sem pensar num abismo, Lore disse: Um dia eu fui de madrugada ao mar sozinha. Não tinha ninguém na praia. Eu entrei na água, só tinha um cachorro preto, mas longe de mim. Ele olhou-a com atenção. A princípio não se entendesse que significado invulgar poderia haver naquela declaração emocionada. Afinal, como se tivesse compreendido, perguntou devagar: Gostou? Gostei, respondeu com humildade, e de vergonha seus olhos se encheram de lágrimas que não caíam, só faziam com que parecessem duas poças plenas. Não corrigiu-se depois, procurou o termo exato. Não é que tenha gostado, é outra coisa. Melhor ou pior que gostar? Foi tão diferente que não posso comparar. Ele examinou-a por um instante. Sei, disse depois. E acrescentou simples: Eu te amo. Ela olhou-o com um olhar obscurecido, mas seus lábios estremeceram. Ficaram em silêncio por um momento. Teus olhos, disse ele mudando inteiramente de tom, são confusos, mas tua boca tem a paixão que existe em você e de que você tem medo. Teu rosto, Lore, tem um mistério de esfinge. Decifra-me ou te devoro. Ela se surpreendeu de que também ele tivesse notado o que ela via de si mesma no espelho. Meu mistério é simples. Eu não sei como estar viva. É que você só sabe, ou só sabia, estar viva através da dor. É. E não sabe como estar viva através do prazer? Quase que já. Era isso que eu queria te dizer. Houve uma pausa longa entre os dois. Quem parecia emocionado agora era Ulisses. Chamou o garçom, pediu mais uma dose. Depois que o garçom se afastou, ele disse num tom de voz como se tivesse mudado de assunto, e no entanto o assunto era o mesmo, pois eu tive que pagar a minha dívida de alegria a um mundo que tantas vezes me foi hostil. Viver, disse ela naquele diálogo incongruente em que pareciam se entender, viver é tão fora do comum que eu só vivo porque nasci. Eu sei que qualquer pessoa diria o mesmo, mas o fato é que sou eu quem está dizendo. Você ainda não se habituou a viver? Perguntou Ulisses com intensa curiosidade. Não. Então é perfeito. Você é a verdadeira mulher para mim, porque na minha aprendizagem falta alguém que me diga o óbvio com um ar de tão extraordinário. O óbvio, Lore, é a verdade mais difícil de se enxergar. E para não tornar grave, a conversa acrescentou sorrindo. Já Sherlock Holmes sabia disso. Mas é difícil só enxergar o óbvio como eu e achá-lo estranho. É tão estranho. De repente é como se eu abrisse minha mão fechada e dentro descobrisse uma pedra, um diamante irregular em estado bruto. Oh Deus, eu já nem sei mais o que estou dizendo. Ficaram em silêncio. Eu nunca falei tanto, disse Lore. Comigo você falará sua alma toda, mesmo em silêncio. Eu falarei um dia minha alma toda, e nós não nos esgotaremos porque a alma é infinita. E além disso, temos dois corpos que nos será um prazer alegre, mudo e profundo.
Lore, para a surpresa encantada de Ulisses, enrubesceu. Ela examinou-a profundamente e disse: Lore, você está vermelha e, no entanto, já teve 5 amantes. Ela baixou a cabeça, não em culpa, mas numa infantilidade de criança que esconde o rosto. Foi o que Ulisses pensou, e seu coração bateu de alegria, porque ele estava infinitamente mais adiantado na aprendizagem. Ele reconhecia em si a alegria e a vitória. De novo ficaram em silêncio, como se sentisse que haviam falado mais do que ela no presente poderia suportar. Ulisses tomou dessa vez um tom mais leve e casual. Há quanto tempo você se formou? Quero dizer, para ser professora. 5 anos. Tudo com você é 5? Perguntou sorrindo. Aposto que você era a primeira da turma. Ela se surpreendeu. Como que você sabe? É que suas colegas também estavam ocupadas em viver, e você, para não sofrer, deve ter se dedicado encarniçadamente ao estudo. Aposto também como você é uma das melhores professoras da escola. Pelo mesmo motivo? Perguntou sombria. É, não quero dizer que os motivos de ser dos melhores sejam sempre os mesmos. Eu, por exemplo, suponho ser dos melhores professores da faculdade. Primeiro porque a matéria sempre me apaixonou e eu esperava dela que me respondesse a perguntas, que me fizesse pensar. Tenho um prazer enorme de pensar, Lore. Depois, por sorte, tive ótimos professores, além de simultaneamente ser um autodidata. Quase todo o meu dinheiro então era aplicado na compra de livros caríssimos. Outra sorte que tenho como professor, ser amado pelos alunos. Mas eu também vivia e continuo vivendo agora. Enquanto você é uma boa professora, mas nem se permite talvez rir com os alunos, depois você aprenderá, Lore, então experimentará em cheio a grande alegria que é se comunicar, transmitir. Lore mantinha-se calada e séria. Lore, lê este poema e entenda. Tirou do bolso um papel amarrotado. Faço poesia não porque seja poeta, mas para exercitar minha alma. É o exercício mais profundo do homem. Em geral, sai incongruente. E é raro que tenha um tema. É mais uma pesquisa de modo de pensar. Este talvez tenha saído com um sentido mais fácil de aprender. Ela leu o poema, não entendeu nada e entregou-lhe a folha de papel de volta, em silêncio. Se um dia eu voltar a escrever ensaios, vou querer o que é o máximo, e o máximo deverá ser dito com a matemática perfeição da música. Transporta para o profundo arrebatamento de um pensamento ou sentimento. Não exatamente transposta, pois o processo é o mesmo, só que em música e nas palavras são usados instrumentos diferentes. Deve, tem que haver, um modo de se chegar a isso. Meus poemas são não poéticos, mas meus ensaios são longos poemas em prosa, onde exercito ao máximo minha capacidade de pensar e intuir. Nós, os que escrevemos, temos na palavra humana, escrita ou falada, grande mistério, que não quero desvendar com meu raciocínio que é frio. Tenho que não indagar do mistério para não trair o milagre. Quem escreve ou pinta ou ensina ou dança ou faz cálculos em termos de matemática, faz milagre todos os dias. É uma grande aventura e exige muita coragem, e devoção e muita humildade. Meu forte não é a humildade em viver, mas ao escrever sou fatalmente humilde, embora com limites, pois do dia em que eu perder dentro de mim a minha própria importância, tudo estará perdido. Melhor seria a empáfia, e está mais perto da salvação quem pensa que é o centro do mundo, o que é um pensamento tolo, é claro. O que não se pode é deixar de amar a si próprio com algum despudor, para manter minha força, que é tão grande e helpless como a de qualquer homem que tenha respeito pela força humana. Para mantê-la não tenho o menor pudor, ao contrário de você. Ficaram em silêncio. Em vez de guaraná, posso tomar uísque? Perguntou ela. Claro, você disse ao mesmo tempo em que fazia sinal para o garçom. Você está tentando com o uísque intensificar este momento? Sim, respondeu surpreendida com a explicação dele. Ela não sabia beber, bebia muito depressa como se fosse um refresco. Em breve, um pouco encabulada, pedia outra dose. Ulisses sorriu, enquanto chamava o garçom. Beba mais devagar, senão vai depressa lhe subir a cabeça. E mesmo porque beber não é embebedar-se, é outra coisa. Mas meu lado de relíquia de ancestrais faz com que eu fique contente de ver uma mulher que não bebe.
O garçom aproximou-se, serviu-a, pondo mais gelo. E seus ancestrais, Lore? Não sei o que você quer dizer, mas se é sobre minha família, tenho só pai e 4 irmãos. Não me dou bem com eles. Tentaram me marcar, mas sempre foram gente de segundo plano na minha vida. E ainda mais em segundo plano ficaram quando perderam grande parte da fortuna e quase que a maioria dos criados. Aproveitei da confusão e vim para o Rio. Foi uma experiência engraçada e boa, e de passar das grandes salas de família em Campos para um minúsculo apartamento que todo ele caberia dentro de uma das salas menores. Tive a impressão de ter voltado às minhas verdadeiras proporções, e à liberdade, é claro. E quem era de primeiro plano na sua vida? Ninguém. Apaixonavam-se por você? Sim, é o que eu imaginava. Eu, por motivos ignorados, desde rapazola tinha um dom, o de acordar alguma coisa nas mulheres. Como você, esse dom de atrair os homens não lhe causa nenhuma impressão, ela apertou deliberadamente os lábios como indicando que não ia falar. Não precisa responder, sorriu ele. Assim como seu dom de atração age em mim, você sabe, disse com simplicidade, que nós dois somos atraentes como homem e mulher. Lori, já esquentada pelo uísque, sorriu de tanta franqueza. Você sorriu. Você sabe o que lhe aconteceu? Você sorriu sem pudor. Ah, Lori, quando você aprender vai ver o tempo que perdeu. A tragédia de viver existe sim, e nós a sentimos. Mas isso não impede que tenhamos uma profunda aproximação da alegria com essa mesma vida. Não posso, quase gritou Lori. Não posso, estou perdida. E se me aproximar do que você fala, ficarei confusa para sempre. Ele não respondeu, como se ela não tivesse falado. Ficaram em silêncio até que ela própria sentiu que se recompusera. Não estou aqui porque quero lhe dar lições. Se não fosse por outros motivos, porque também eu estou aprendendo com dificuldade. Mas já existem demais os que estão cansados. Minha alegria é áspera e eficaz, e não se compraz em si mesma, é revolucionária. Todas as pessoas poderiam ter essa alegria, mas estão ocupadas demais em ser cordeiros de deuses. Apesar de ser outono, era um dos dias mais quentes do ano. Lori suava a ponto das costas do vestido estarem molhadas. A testa se perlava de gotas de suor que terminavam escorrendo pelo rosto. Parecia estar lutando corpo a corpo com aquele homem, assim como lutava consigo mesma, e que era simbólico ela suar e ele não. Enxugou o rosto com um lenço, enquanto sentia que Ulisses a examinava. E ela percebeu que ele estava tendo prazer em olhá-la. Ele disse: Você é de algum modo bonita. Gosto do teu rosto suado sem pintura, embora também goste do modo exagerado como você se pinta. Mas é que pintada você prova, não sei de que modo que não é virgem. Não, não se engane. Não pense que eu desejaria que você fosse virgem. Aliás, de certo modo você é. Quantos homens você já teve mesmo? 5. Respondeu sabendo perfeitamente que ele se lembrava. Você sabe, não é, que enquanto sou apenas seu amigo, tenho dormido com mulheres. Com uma fiquei meio ano. Imagino, respondeu sem ciúmes. Nunca tivera ciúmes de seus homens, mas sabia da possibilidade violenta de ciúme de Ulisses, se ambos fossem amantes. Se você chegar a ser minha, do modo como quero, gostaria de ter um filho seu. Assim mesmo, com você sem pintura no rosto e coberta de suor. Ela se assustou um pouco com o inesperado. Ele sorriu. Não tenha medo. Em primeiro lugar, do modo como eu queria que você fosse minha. Só acontecerá quando você também quiser desse mesmo modo. E ainda demorará porque você não descobriu o que precisa descobrir. E além do mais, se vier a ser minha desse modo, possivelmente quererá um filho nosso, porque além de nós nos construirmos, provavelmente vamos querer construir outro ser. Lori, apesar de minha aparente segurança, também estou trabalhando para ficar pronto para você. Inclusive de hoje em diante, até você ser minha, não terei mais nenhuma mulher na cama. Não! Exclamou ela. Isso não lhe dá nenhuma responsabilidade, boba, riu ele. Isto é problema exclusivamente meu. E certamente você tem também uma ideia errada dos homens. Eles podem ser castos sim, Lori, quando querem. O olhar dela tornara-se sonhador, abstrato, um pouco vazio.
Ela pensava: se Ulisses estava pretendendo que ela tomasse consciência de alguma coisa para tornar-se uma espécie de iniciada na vida, teria que ser devagar. Se fosse de súbito, alguma coisa nela poderia ser fulminada. Mas ela sabia que Ulisses também sabia disso, e já lhe conhecia a paciência. Quem estava perdendo a paciência e começando a sentir uma pressa de avidez era ela mesma. Você quer ir ao posto 6? Perguntou Lore. Às vezes, a essa hora, os pescadores estão colhendo peixes. Ele perscrutou- perscrutou-a um longo instante que ela não entendeu, e de repente, com um suspiro e um sorriso no rosto, disse: Não, estou certo de que você não sabe. É uma pena que seu apelido seja Lore, porque seu nome é Lorelei. É mais bonito. Sabe quem era Lorelei? Era alguém? Lorelei é o nome de um personagem lendário do folclore alemão, cantado num belíssimo poema por Heine. A lenda diz que Lorelei seduzia os pescadores com seus cântidos e eles terminavam morrendo no fundo do mar. Não me lembro mais de detalhes. Não, não me olhe com esse olhar culpado. Em primeiro lugar, quem seduz você sou eu. Sei que você se enfeita para mim, mas isso já é porque eu seduzo você. E não sou um pescador, sou um homem que um dia você vai perceber que ele sabe menos do que parece, apesar de ter vivido muito e estudado muito. Agora que você está de novo com os olhos normais, podemos ir ver os pescadores. Se bem que eu tivesse planejado nesse calor jantar com você na floresta da Tijuca. Mas as duas coisas seriam demais para sua capacidade. Lore, você está se acordando pela curiosidade, aquela que empurra pelos caminhos da vida real. Mas não tenha medo da desarticulação que virá. Essa desarticulação é necessária para que se veja aquilo que, se fosse articulado e harmonioso, não seria visto, seria tomado como óbvio. Na desarticulação haverá um choque entre você e a realidade. É preferível estar preparada para isso, Lore. A verdade é que estou contando a você parte do meu caminho já percorrido. Nos piores momentos, lembre-se, quem é capaz de sofrer intensamente também pode ser capaz de intensa alegria. Se você quer ver os peixes, Lorelei, vamos. Pagou a conta. Levantaram-se e começaram a andar, pois não estavam muito longe do posto 6. Andavam devagar, sob a brisa que agora soprava do mar, e conversavam eventualmente como velhos conhecidos. Não sei mais se no restaurante da Floresta da Tijuca tem galinha ao molho pardo. Bem pardo por causa do sangue espesso que eles lá sabem preparar. Quando penso no gosto voraz com que comemos o sangue alheio, dou-me conta da nossa truculência, disse Ulisses. Eu também gosto, disse Lore a meia voz. Logo eu, que seria incapaz de matar uma galinha. Tanto gosto delas vivas, mexendo o pescoço feio e procurando minhocas. Não era melhor, quando formos lá, comer outra coisa? Perguntou meio a medo. Claro que devemos comê-la. É preciso não esquecer e respeitar a violência que temos. As pequenas violências nos salvam das grandes. Quem sabe, se não comêssemos os bichos, comeríamos gente com o seu sangue. Nossa vida é truculenta, Lorelei. Nasce-se com sangue e com o sangue corta-se para sempre a possibilidade de união perfeita, o cordão umbilical. E muitos são os que morrem com sangue derramado por dentro ou por fora. É preciso acreditar no sangue como parte importante da vida. A truculência é amor também. Estavam quase perto. Ulisses disse: Você anda, Lorelei, como se carregasse uma jarra no ombro e mantivesse o equilíbrio com uma das mãos levantadas. Você é uma mulher muito antiga, Lorelei. Não importa o fato de você vestir e se pentear de acordo com a moda. Você é antiga. E é raro encontrar uma mulher que não rompeu com a linhagem de mulheres através do tempo. Você é uma sacerdotisa, Lorelei? Perguntou sorrindo. O que valia, pensou ela, é que ele dizia coisas perturbadoras, mas imediatamente quebrava a gravidade, que a emocionaria com um sorriso ou uma palavra irônica. Chegaram ao posto 6, e ainda estava entre claro e escuro, para a descoberta do que Ulisses queria e que talvez se chamasse de descoberta de viver. Lore preferia a luz fresca e tímida que precedia o dia, ou a quase penumbra luminosa que precede a noite.
Sim, os peixes já estavam lá, amontoados, prateados, de escamas faiscantes, mas de corpo encurvado pela morte. Os pescadores continuavam a esvaziar na areia novas redes, onde os peixes ainda se metiam quase mortos, e deles vinha o forte cheiro sensual que o peixe cru tem. Lore aspirou profundamente o cheiro quase ruim, quase ótimo. Só a própria pessoa podia exprimir a si própria o inexperível cheiro de peixe cru. Não em palavras, o único modo de exprimir era sentir de novo. E pensou ela, e sentir a grande ânsia de viver mais profundamente que esse cheiro provocava nela. Quem sabe, divagou, ela vinha de uma linha de Lorelei's para as quais o mar e os pescadores eram o cântico da vida e da morte. Só outra pessoa que tivesse experimentado saberia o que ela sentia, pois de quase tudo o que importava não se sabe falar. Lore quereria dizer a Ulisses como o cheiro de maresia lhe lembrava também o cheiro de um homem sadio, mas jamais teria coragem. Aspirou de novo a morte viva e violentamente perfumada dos peixes azulados, mas a sensação foi mais forte do que pôde suportar, e ao mesmo tempo que sentiu uma extraordinariamente boa sensação de ir desmaiar de amor, sentiu, já por defesa, um esvaziamento de si própria. Vamos embora, disse quase áspera. Eu avisei, disse Ulisses com alguma severidade, que você devia contar com as desarticulações. Você está querendo queimar as etapas, pular por cima dos estágios necessários e ir vorazmente ao que quer que seja. Quer que a leve para casa ou você trouxe dinheiro para táxi? Trouxe. Então vá para casa, Lorelei. Adeus. Seguiu-se um longo e tenebroso inverno. Assim Lore recitou para as crianças em classe e elas compreenderam por que o frio as enrodilhava em si mesmas e não havia como combatê-lo. Eram crianças quase que na maioria pobres e não tinham agasalhos suficientes. Lore usou a mesada do pai para comprar cada criança de sua classe um suéter grosso de lã, e todos vermelhos para esquentar-lhes a vista ao mesmo tempo em que impedia que os lábios ficassem arroxeados do frio que vinha também do chão de cimento batido. Naquele inverno mais frio que os outros, Lore entrava, ela própria em agasalho com as crianças. As vozes na sala de aula eram múltiplas. Ela ensinava certa de que os meninos e meninas iam guardar o que ela ensinava para mais tarde, quando pudessem entender. Assim, falou-lhes que aritmética vinha de aritmos, que é ritmo, que número vinha de nomos, que era lei e norma, norma do fluxo universal da criança. Era cedo demais para lhes dizer isso, mas gozava do prazer de falar-lhes, queria que eles soubessem, através das aulas de português, que o sabor de uma fruta está no contato da fruta com o paladar, e não na fruta mesmo. Não havia aprendizagem de coisa nova, era só redescoberta, e chovia muito esse inverno. Então usou a outra mesada do pai e procurou. Com que prazer andava pelas lojas procurando até achar, e procurou e comprou para todos os alunos e alunas da classe, guarda-chuvas vermelhos e meias de lã vermelha. Era assim que ela afogueava o mundo. Ulisses a procurava pouco, sem ser para lhe dar explicação de seu comportamento. Disse ao telefone que esse ano estava com uma turma excepcional para ensinar, que lhe pedia resposta a tudo, e que o obrigava com duro prazer a pensar mais e a estudar mais. Mas foi num sábado de manhã, enquanto ela estava na cama sem coragem de enfrentar a temperatura fora dos cobertores, tocou o telefone. Ela deu um salto para fora da cama, mas femininamente deixou, como sempre, o telefone tocar algumas vezes mais para não demonstrar sua avidez, caso fosse Ulisses. Era Ulisses, e ele perguntava se ela não queria almoçar na floresta da Tijuca. Ela se controlou para não gritar que sim. Disse disfarçando: Hoje? Passo de carro aí em 1 hora. 1 hora da tarde. Ela nem precisava pensar no que ia vestir, tanto já sabia. Iria com a saia xadrez de lã e o suéter vermelho que também para si comprara, quando comprara o das crianças. De seu próprio guarda-chuva vermelho não ia precisar, já que Ulisses a apanharia à porta de casa, o que era uma pena. O seu guarda-chuva vermelho, quando aberto, parecia um pássaro escarlate de asas transparentes abertas. Então, resolveu que sairia de casa 15 minutos antes da 1, para esperá-lo de guarda-chuvas vermelho aberto.
E assim encontrou a ele e olhou-a com admiração. Ela estava extravagante e bela. Em silêncio, rodaram pelas ruas até atingirem a floresta, cujas árvores estavam mais vegetais do que nunca, enormes encipoadas cobertas de parasitas. E quando a densidade orgânica das plantas e capim altos e árvores mais pareceu se fechar, chegaram a uma clareira onde estava o restaurante, iluminado por causa da escuridão do dia. Eles ainda não se haviam falado. Ele levou-a para um salão onde havia uma lareira acesa, enquanto ia encomendar o almoço da sala do restaurante. Em breve voltava, ele mesmo com 2 copos de vinho vermelho na mão. Olhe, disse ele, lá no beirai da janela, uma andorinha que se desgarrou do bando. Era de um negro luzídio, com reflexos para verde, e o peito embaixo das asas branco. Estava pousada no beirai de tijolos da janela. As andorinhas, disse ele, emigram e depois voltam, como as gaivotas. Dificilmente é vista só. Esta aí se desgarrou do bando, mas na certa sabe onde reencontrá-lo. E mal falara. Entrou no salão um pássaro como endoidecido por ter inadvertidamente entrado pela janela, espantando a andorinha e espantando-se na prisão quente da sala, onde voava sem saber onde parar. E um sabiá que saiu de seu ninho, disse ele, para procurar comida. Ela viu que o sabiá tinha uma parte escura nas asas e o peito amarelado, mas ele não cantava, talvez fosse uma fêmea. Bebendo vinho devagar, eles esperavam que o garçom viesse avisar que o almoço estava pronto. Eles dois eram os únicos hóspedes. Ninguém parecia ter querido se arriscar com o frio e a chuva fina que caía sem parar. Olhando o fogo da lareira, ela lhe disse: Não é estranho eu nunca ter perguntado a você onde você mora? Está perguntando então agora. Moro na rua Conde Alage, na Glória, numa casinha pequena e muito antiga, herdada do tempo do tataravô. Chama-se Vila Mariana. Tem um portão de grades de ferro enferrujado, que range quando se abre, e depois vem a escadaria. Por que na Zona da Glória as ruas tendem a subir até que vão parar em Santa Teresa? Sabe onde é? Não. É perto do relógio da Glória. Quando estou em casa, ouço de 15 em 15 minutos uma espécie de badalar translúcido do relógio que canta devagar marcando o tempo. É muito bom. Não é uma zona de prostituição? E ele sorriu. Você sabe inesperadamente das coisas. É, há muito tempo. Mas não está mais em sua época áurea. E, se você está querendo saber, nenhuma prostituta jamais entrou na Vila Mariana. Depois eles foram chamados para almoçar e passaram para a sala do restaurante. Ele devia ter se informado antes por telefone, pois aquele dia era dia de galinha ao molho pardo. Os dois comeram e beberam em silêncio, sem pressa, estava bom. Depois, passaram para o salão da lareira, também este vazio, e sentaram-se no sofá que ficava em frente. Ali, ele fumou. Quando ela pensou que, além do frio, chovia como que no mundo inteiro, não pôde acreditar que tanto de bom lhe fosse dado. Era o acordo da terra com aquilo que ela nunca soubera que precisava, com tanta fome de alma. Chovia, chovia. O fogo aceso piscava. Ele, o homem, se ocupava atiçando fogo. Ela nem se lembrava de fazer o mesmo. Não era seu papel, pois tinha o seu homem para isso. Não sendo donzela, que o homem então cumprisse a sua missão. O mais que fazia foi 1 ou 2 vezes instigá-lo. Olha que ela acha. Ela ainda não se pegou. E ele, antes de ela acabar a frase, por si próprio já notara a acha apagada. Homem seu que ele era, e já estava atiçando-a com o ferro. Não a comando seu que era mulher de um homem, e que perderia o seu estado se lhe dessem uma ordem. Com a mão direita ele segurava o ferro, que fazia as flamas crescerem. A mão esquerda, a livre, estava ao alcance dela. Lore sabia que podia tomá-la, que ele não se recusaria, mas não a tomava, pois queria que as coisas acontecessem, e não que ela as provocasse. Ela conhecia o mundo dos que estão tão sofridamente à cata de prazeres, e que não sabiam esperar que eles viessem sozinhos. E era tão trágico, bastava olhar uma boate, à meia luz, os outros. Era a busca do prazer que não vinha sozinho, e de si mesmo. Ela só fora, com alguns de seus homens do passado, 1, 2 ou 3 vezes, e depois não quisera mais voltar, porque nela a busca do prazer. Nas vezes que tentara, lhe tinha sido água ruim, colocava a boca e sentia a bica enferrujada, de onde escorriam 2 ou 3 pingos de água amornada. Era água seca.
Não, havia ela pensado. Antes o sofrimento legítimo que o prazer forçado. Queria a mão esquerda de Ulisses, e sabia que queria, mas nada fez, pois estava usufruindo exatamente do que precisava, poder ter essa mão se estendendo à sua. Ah, e dizer isso ia acabar, que por si mesmo não podia durar. Não, ela não se referia ao fogo, referia-se ao que sentia. O que sentia nunca durava, acabava e podia nunca mais voltar. Encarniçou-se então sobre o momento, comia-lhe o fogo interno, e o fogo externo ardia doce, ardia, fiamejava. Então, como tudo ia acabar, em imaginação vívida, pegou a mão livre do homem, e em imaginação ainda, ao prender essa mão entre as suas, ela toda doce ardia, ardia, fiamejava, porque no impossível é que está a realidade. Lore suportava a luta porque Ulisses, na luta com ela, não era seu adversário. Ele lutava por ela. Lore, a dor não é motivo de preocupação, faz parte da vida animal. Ela apertou as mandíbulas, olhou para a lua gelada, olhou o zenite da esfera celeste. Ela esmagava uma folha que caíra da árvore sobre a mesa do bar. E, como para lhe dar de presente alguma coisa, ele disse: Sabe o que é sarcofila? Nunca ouvi essa palavra, respondeu. Sarcofila é a parte carnosa das folhas. Segure esta e sinta. Estendeu-lhe a folha. Lore tateou-a com dedos sensíveis e esmagou-lhe a sarcofila. Sorriu. Era lindo dizer e pegar em sarcofila. Por quê? Mas por que há mais de 2 semanas Ulisses não lhe telefonava? Esperaria por acaso que ela lhe telefonasse? E a ideia de tomar iniciativa, a resposta lhe vinha áspera. Jamais. Por que ele abandonara? Seria para sempre? Ou quebrar o voto de castidade que ele próprio se impingira para esperar por ela? Lembrava-se de que a última palavra dele, depois da floresta da Tijuca, fora adeus. Mas ele sempre se despedia assim, como se cortasse de uma vez para outra o vínculo. E ambos ficassem em liberdade um do outro? Lore sabia que ela própria quem cortara vínculos a vida inteira, e talvez alguma coisa nela sugerisse aos outros a palavra adeus. Abandonar-me logo quando eu estava. Não concluiu o pensamento numa frase, porque não sabia ao certo em que ela já estava. Às vezes, de noite, acordava em sobressalto, sentindo a falta de Ulisses, como se tivesse alguma vez dormido com ele, e não conseguia readormecer porque o desejo de ser possuída por ele vinha forte demais. Ela se levantava então, fazia café, sentava-se como uma menina bem comportada numa cadeira com uma xícara grande de café na mão. Sabia, no entanto, que o fato de desejá-lo tão intensamente não queria ainda dizer que ela avançara, pois antes também desejara os seus amantes, e não se ligara a nenhum deles. Tomava o seu café, e viu o telefone mudo ao seu lado, mudo, mas a mão também se ela se atrevesse a telefonar-lhe. Sabia que se de algum modo lhe manifestasse que já o desejava forte demais, ele reconheceria que era simples desejo e recusaria, e por enquanto ela não tinha nada a lhe dar, senão o próprio corpo. Não, nem o próprio corpo talvez, pois com os amantes que tivera, ela como que apenas emprestava o seu corpo a si própria para o prazer. Era só isso, e mais nada. Tomava o café e pensava sem palavras. Meu Deus! E dizer que é noite plena e que eu estou plena da noite grossa que escorre com perfume de amêndoas doces. E pensar que o mundo está todo grosso de tanto cheiro de amêndoas. E que eu vos amo, Deus, com um amor feito de escuridão e clarões. E pensar que os filhos do mundo crescem e se tornam homens e mulheres, e que a noite será plena e grossa para eles também, enquanto eu estarei morta, plena também. Eu vos amo, Deus, sem esperar senão a dor de vós. A dor é um mistério. Um dos meus alunos antigos, já agora com 15 anos, compraram um cravo para pôr na lapela e ir a uma festa. Festa, meu Deus! O mundo é uma festa que termina em morte e em cheiro de cravo murcho na lapela. Eu te amo, Deus, exatamente porque não sei se existes. Eu quero um sinal de que existes. Conheci uma mulher simples que não se fazia perguntas sobre Deus. Ela amava além da pergunta sobre Deus. Então Deus existia. Quando eu morrer, quero cravos presos no meu vestido branco, mas não jasmim, que eu amo tanto e que sufocar a minha morte. Depois de morta, andarei só de branco, e encontrarei com quem eu quero. A pessoa que eu quero também estará de branco. E às vezes cochilava com a mão pousada na mesa, sobre a xícara de café. Foi então que entrou numa fase. Seria fase ou para sempre?
em que regrediu como se tivesse perdido tudo que ganhara, e no fundo perguntava-se ingrata: o que ganhara? Nada, respondia com ódio. Não sabia por quê, de Ulisses. Deus, sim. Ela havia ganho de um modo novo, amando a sua vastidão impessoal e sem querer senão que ele existisse. Mas também isso estava começando a perder. E agora rejeitava violentamente um Deus a quem não se pudesse apelar. Mas não queria também apelar, estava perdida e confusa. Lembrava-se de que perguntara um dia a Ulisses: você crê no Deus? E ele rira. Você ainda está nessas perguntas de adolescente? A pergunta é infantil. A resposta é a seguinte: eu sinto que não me mexo na vida dentro de um vazio absoluto exatamente porque também sou Deus. Um dia, quando eu estiver mais vontade, se você ainda quiser, eu lhe falarei de como me mexo dentro de Deus. Rememorando, ela estranhou Ulisses como um ser à parte, como se já não o reconhecesse também. Lembrou-se de que ele acrescentara para finalizar o assunto sobre Deus. De qualquer modo, dissera com um jeito impessoal, como se não falasse de si próprio, sou dos que creem no que é inacreditável. Aprendi a viver com o que não se entende. Ela achava que Ulisses nada informava e que se contradizia sempre tranquilamente, o que o fazia, aos olhos dela, o ser humano por excelência. Ele fazia poemas como o exercício mais profundo do homem, e ela, que fazia como exercício profundo de ser uma pessoa, fazia o mar da manhã. Antes não ia à praia por indolência e também porque lhe desagradava a multidão. Agora ia sem preguiça às 5 da manhã, quando o cheiro do mar, ainda não usado, a deixava tonta de alegria. Era maresia, palavra feminina, mas para Lore o cheiro maresia era masculino. Ia às 5 horas da manhã porque era a hora da grande solidão do mar. Às vezes passava pela calçada um homem passeando seu cachorro. Só isso. Como explicar que o mar era o seu berço materno, mas que o cheiro era todo masculino? Talvez se tratasse da fusão perfeita, além do que, de madrugada, as espumas pareciam mais brancas. Para o mundo de perfumes, Lore já acordava. Quando voltava de sua noite, passava pela casa vizinha cheia de dama da noite, que lembrava o jasmim, só que mais forte. Ela aspirava o cheiro da dama da noite, que era noturno, e o perfume parecia matá-la lentamente. Lutava contra, pois sentia que o perfume era mais forte do que ela, e que poderia de algum modo morrer dele. Agora que ela notava tudo isso, era uma iniciada no mundo, que lhe parecia um milagre. Se bem que não fosse dada a milagres, ela era daqueles que rolam pedras durante a vida toda, e não daqueles para os quais os seixos já vêm prontos, polidos e branco. Se bem que tinha sempre visões fugitivas, verdadeiros quadros que se esvaneciam antes de adormecer. Mas falara disso a Ulisses, e ele lhe explicara que era um fenômeno muito comum que se chamava eidetismo, e que era a capacidade de projetar no campo alucinatório as imagens inconscientes. Milagres não, mas as coincidências. Vivia de coincidências, vivia de linhas que incidiam e se cruzavam, e no cruzamento formavam um leve e instantâneo ponto. Tão leve e instantâneo que era mais feito de segredo. Mal falasse das coincidências e já estaria falando em nada. Mas possuía um milagre, sim, o milagre das folhas. Estava andando na rua e do vento lhe cair exatamente nos cabelos. A incidência da linha de milhões de folhas transformada em uma que caía, e de milhões de pessoas a incidência de reduzi-lo a ela. Isso lhe acontecia tantas vezes que passou a se considerar modestamente a escolhida das folhas. Com gestos furtivos, tirara a folha dos cabelos e guardara-a na bolsa, como o mais diminuto diamante, até que um dia, abrindo a bolsa, encontrara entre os 1000 objetos que sempre carregava a folha seca, engelhada e morta. Jogara-a fora. Não lhe interessava o fetiche morto como lembrança, e também porque sabia que novas folhas iriam coincidir com ela. Um dia, uma folha que caíra batera-lhe nos cílios. Achou então Deus de uma grande delicadeza. Com Ulisses, havia dado os primeiros passos para alguma coisa que até então desconhecia, mas poderia agora avançar sozinha? Numa das últimas vezes, ela lhe perguntara com seu sorriso encabulado, procurando disfarçar com um tom levemente irônico: estou sendo autodidata? Ele respondera: acho que sim. Muitas coisas você só tem que ser autodidata, se tiver a coragem de ser. Em outras, terá que saber e sentir a dois. Mas eu espero que você tenha a coragem de ser autodidata apesar dos perigos. Espero também que você queira ser dois em um, sua boca
como já lhe disse, é de paixão, e é através da boca que você passará a comer o mundo. Então a escuridão de teus olhos não vai se aclarar, mas vai iridecer. Ele não lhe telefonava, ela não o via. Ocorreu-lhe então que ele tivesse desaparecido, para que ela aprendesse sozinha. Mas o que acontecera era que ela ainda estava tão frágil no mundo que quase desmoronou e quase voltou à estaca zero. E ver que podia perder tudo o que já ganhara, encheu-a de uma ira de possesso contra o Deus. Não tinha coragem de encolerizar-se com Ulisses, porque na sua cólera ela o destruiria por dentro dela. Mas voltava-se contra o Deus que era indestrutível. Esta é minha prece de possesso, pensou ela. Estava conhecendo o inferno da paixão pelo mundo, por Ulisses. Não sabia que nome dar ao que a tomara ou ao que, com voracidade, estava tomando senão o de paixão. O que era aquilo tão violento que a fazia pedir clemência a si mesma? Era a vontade de destruir, como se para destruir tivesse nascido, e o momento de destruição viria ou não. A escolha dependia dela poder ou não se ouvir a si própria. O Deus ouvia, mas ela se ouviria? A força de destruição ainda se continha, e ela não entendia por que vibrava de alegria de ser capaz de tal ira, e por que estava vivendo. E não havia perigo de realmente destruir ninguém ou nada, porque a piedade era nela tão forte quanto a ira. Então ela queria destruir a si mesma, que era a fonte daquela paixão. Não queria pedir ao Deus que a aplacasse. Amava tanto Deus que tinha medo de tocar nele com o seu pedido. Pedido que queimava. Sua própria prece era perigosa de tão ardente, e poderia destruir nela a última imagem de Deus, que ainda queria salvar em si. No entanto, só a ele poderia pedir que pusesse a mão sobre ela e arriscar-se a queimar a dele. Nessa mesma noite gaguejara uma prece para o Deus e para si mesma. Alivia minha alma, faze com que eu sinta que tua mão está dada a mim, faze com que eu sinta que a morte não existe, porque na verdade já estamos na eternidade. Faze com que eu sinta que amar é não morrer, que a entrega de si mesmo não significa morte, sim a vida. Faz com que eu sinta uma alegria modesta e diária. Faze com que eu não te indague demais, porque a resposta seria tão misteriosa quanto a pergunta. Faze com que eu receba o mundo sem medo, pois para esse mundo incompreensível, nós fomos criados e nós mesmos também incompreensíveis. Então é que há uma conexão entre esse mistério do mundo e o nosso, mas essa conexão não é clara para nós enquanto quisermos entendê-la. Abençoa-me para que eu viva com alegria o pão que como, o sono que durmo, faze com que eu tenha caridade e paciência comigo mesma. Amém. De repente, Lore não suportou mais e telefonou para Ulisses. Que é que eu faço? É de noite e eu estou viva. Estar viva está me matando aos poucos, e eu estou toda alerta no escuro. Houve uma pausa. Ela chegou a pensar que Ulisses não ouvira, então ele disse com voz calma e apaziguante: Aguente. Quando desligou o telefone, a noite estava úmida e a escuridão suave, e viver era ter um véu cobrindo os cabelos. Então, com ternura, aceitou estar no mistério de ser viva. Antes de se deitar, foi ao terraço. Uma lua cheia estava sinistra no céu. Então, ela se banhou toda nos raios lunares e se sentiu profundamente límpida e tranquila. Pouco a pouco foi adormecendo de doçura, e a noite era bem dentro. Quando a noite amadurecesse, viria o véu mais cheio de brisa da madrugada. Por enquanto, ela estava delicadamente viva, dormindo. Já se passara o ano, os primeiros calores da primavera, tão antigos como um primeiro sopro, e que a fazia não poder deixar de sorrir, sem se olhar ao espelho. Era um sorriso que tinha a idiotice dos anjos. Muito antes de vir a nova estação já havia o prenúncio, inesperadamente uma tepidez de vento, as primeiras doçuras do ar. Impossível! Impossível que essa doçura de ar não traga outras, diz o coração se quebrando. Impossível, diz em eco a mornidão ainda tão mordente e fresca da primavera. Impossível que esse ar não traga o amor do mundo, repete o coração que parte sua secura crestada num sorriso, e nem sequer reconhece que já o trouxe, que aquilo é um amor. Esse primeiro calor ainda fresco trazia tudo, apenas isso e indiviso, tudo. E tudo era muito para um coração de repente enfraquecido, que só suportava o menos, só podia querer o pouco aos poucos. Sentia hoje, e também mordente, uma espécie de lembrança ainda vindoura do dia de hoje. E dizer que nunca, nunca dera isto que estava sentindo a ninguém e a nada. Dera a si mesma?
só na medida em que a pungência do que era bom cabia dentro de nervos tão frágeis, de mortes tão suaves. Ah, como queria morrer! Nunca experimentara ainda morrer. Que abertura do caminho ainda tinha à frente. Morrer teria a mesma pungência indivisível do bom? A quem daria sua morte, que seria como os primeiros calores frescos de uma nova estação? Ah, como a dor era mais suportável e compreensível que aquela promessa de frígida e líquida alegria da primavera, e com tal pudor a esperava, a pungência do bom. Mas nunca morrer antes de realmente morrer, pois era tão bom prolongar aquela promessa. Queria prolongá-la com tal finura. Nessa finura, Lore se banhava, nutria-se da vida melhor e mais fina, pois nada era bom demais para se preparar para o instante daquela nova estação. Queria os melhores óleos e perfumes, queria a vida da melhor espécie, queria as ásperas, as mais delicadas, queria as melhores carnes finas e também as pesadas para comer. Queria a quebra de sua carne em espírito e o espírito se quebrando em carne. Queria essas finas misturas, tudo que secretamente adestraria para aqueles primeiros momentos que viriam. Iniciada, pressentia a mudança de estação e desejava a vida mais cheia do que um fruto enorme, dentro daquele fruto que nela se preparava, dentro daquele fruto que era suculento. Havia lugar para a mais leve das insônias diurnas, que era a sua sabedoria de bicho acordado, um véu de alerta. Esperta demais para apenas pressentir. Ah, pressentir era mais a menos do que o intolerável agudo do bom, e que ela não se esquecesse, naquela sua fina luta travada, que o mais difícil de se entender era a alegria. Que ela não se esquecesse que a subida mais escarpada e mais à mercê dos ventos era sorrir de alegria, e que por isso era que aquilo que menos tinha cabido dentro dela, a delicadeza infinita da alegria, pois quando se demorava demais nela e procurava se apoderar de sua levíssima vastidão, lágrimas de cansaço lhe vinham aos olhos. Era fraca diante da beleza do que existia e do que ia existir. E não conseguia, nesse adestramento contínuo, apoderar-se do primeiro regozijo da vida. Conseguiria dessa vez captar o regozijo infinitamente doce, que era como morrer? Ah, como se inquietava de não conseguir viver o melhor, e assim poder um dia enfim morrer o melhor. Como se inquietava que alguém pudesse não compreender que morreria numa ida para uma tonta felicidade de primavera. Mas não apressaria de um instante a vinda dessa felicidade, pois esperá-la vivendo era sua vigília de castidade. Dia e noite não deixava apagar-se a vela, para prolongá-la na melhor das esperas. A primeira calidez fresca da primavera, mas aquilo era amor. A felicidade a deixava com um sorriso de filha. Cortara os cabelos e andava toda bem penteada, só que a espera quase que não cabia mais nela. Era tão bom que Lore corria o risco de se ultrapassar, de vir a perder a sua primeira morte primaveril, e, no suor de tanta espera tépida, como que morrer antes, por curiosidade, morrer antes, pois já queria saber como era a nova estação. Mas e esperar comendo com delicadeza e recato a avidez controlada cada mínima migalha de tudo. Queria tudo, pois nada era bom demais para sua morte, que era sua vida tão eterna que hoje mesmo ela já existia e já era. Por aquele mundo passou a vagar, encontrava-se com Ulisses, na sua busca viajava dentro de si bem longe. E então veio finalmente um dia que ela soube que não era mais solitárias. Reconheceu Ulisses, tinha encontrado seu destino de mulher, e sabê-lo casto, esperando-a, ela achava natural e aceitava, pois ela, apesar do desejo, não queria apressar nada e também se mantinha casta. Todos lutavam pela liberdade. Assim, via apelos nos jornais e alegrava-se de que enfim não suportasse mais as injustiças. No jornal de domingo, viu reproduzida a letra de uma canção da Tchecoslováquia. Copiou-a com a letra mais linda de professora que tinha e deu-a a Ulisses. Chamava-se Voz Longínqua e era assim: baixa e longínqua, e a voz que ouço, de onde vem? Fraca e vaga. Aprisiona-me nas palavras, custa-me entender. As coisas pelas quais pergunta, não sei e não sei. Como responder-lhe-ei? Só o vento sabe. Só o sol sabe o conhece. Pássaros pensativos. O amor é belo. Me insinuam algo. E o mais. Só o vento sabe.
só o sol conhece. Por que, ao longe, erguem-se as rochas? Por que vem o amor? As pessoas são indiferentes. Por que tudo lhes sai bem? Por que eu não posso mudar o mundo? Por que não sei beijar? Não sei e não sei. Talvez um dia compreenda. Só o vento sabe. Só o sol sabe e o conhece. Pássaros pensativos, o amor belo, me insinuam algo. E o mais, só o vento sabe, só o sol conhece. A letra da música era de um nome que a encantava com sua estranheza, e ela pediu a Ulisses que o pronunciasse, o que ela faz com facilidade. Zenek Ritter. E a música que ela jamais viria a ouvir era de Karel Svoboda. É bonito, Lorelei. É de uma tristeza bonita e aceita. Então, de súbito se acalmara. Nunca, até então, tivera a sensação de calma absoluta. Estava sentindo agora uma clareza tão grande que a anulava como pessoa atual e comum. Era uma lucidez vazia, assim como um cálculo matemático perfeito do qual não se precisasse. Estava vindo claramente o vazio, e nem entendia aquilo que parte dela entendia. Que faria essa lucidez? Por que também que aquela sua clareza podia se tornar um inferno humano? Pois sabia que, em termos de nossa diária e permanente acomodação resignada à irrealidade, essa clareza de realidade era um risco. Apagai, pois, a minha flama, Deus, porque ela não me serve para os dias. Ajudai-me de novo a constituir de um modo mais possível. Eu consisto. De algum modo, já aprendera que cada dia nunca era comum. Era sempre extraordinário, e que a ela cabia sofrer o dia ou ter prazer nele. Ela queria o prazer extraordinário que era tão simples de encontrar nas coisas comuns. Não era necessário que a coisa fosse extraordinária para que nela se sentisse o extraordinário. Durante dias parecia meditar profundamente, mas não meditava em nada. Só sentia o leve prazer, inclusive físico, de bem-estar. E agora era ela que sentia a vontade de ficar sem Ulisses durante algum tempo para poder aprender a ser sozinha. Já 2 semanas se haviam passado, e Lore sentia às vezes uma saudade tão grande que era como a fome. Só passaria quando ela comesse a presença de Ulisses, mas às vezes a saudade era tão profunda que a presença calculava ela seria pouco. Ela queria absorver Ulisses todo. Essa vontade dela ser de Ulisses e de Ulisses ser dela para uma unificação inteira era um dos sentimentos mais urgentes que tivera na vida. Ela se controlava, não telefonava, feliz em poder sentir. Mas o prazer nascendo doía tanto no peito que às vezes Lore preferia sentir a habituada dor ao insólito prazer. A alegria verdadeira não tinha explicação possível, não tinha sequer a possibilidade de ser compreendida, e se parecia com o início de uma perdição irrecuperável, aquele fundir-se com Ulisses que fora e era o seu desejo, tornara-se insuportavelmente bom. Mas ela sabia que ainda não estava à altura de usufruir de um homem. Era como se a morte fosse o nosso bem maior e final, só que não era a morte, era a vida incomensurável que chegava a ter a grandeza da morte. Lore pensou: não posso ter uma vida mesquinha porque ela não combinaria com o absoluto da morte. Pelos minutos de alegria, porque passara, Lore soube que a pessoa devia deixar-se inundar pela alegria dos outros, pois era a vida nascendo, e quem não tivesse força de ter prazer, quem descobrisse cada nervo como uma película protetora, como uma película de morte para poder tolerar a grande vida. Essa película podia consistir em lore de qualquer ato formal, em qualquer tipo de silêncio, em aulas aos alunos ou em várias palavras sem sentido. Era o que ela fazia, pois o prazer não era de se brincar com ele, o prazer era nós. E em Lore, o prazer por falta de prática estava no limiar da angústia. Seu peito se contraiu, a força desmoronou. Era angústia sim, e se ela não tivesse nada contra, sentia que seria a pior de suas angústias. Teve medo então. Então telefonou para Ulisses. Ele atendeu e, se ficara surpreendido, não o demonstrara. Ela mal podia falar. Tão perdida estava. Tinha dado um passo a mais além do prazer e assustara-se. Quando pôde enfim falar, disse-lhe: Ulisses, eu estava indo bem e de repente estou indo muito mal. Ele disse: Você deve ter ido demais para quem começa. Ela disse: Não sei se você pretende ainda me ver um dia. Ele interrompeu-a com um brando: Mas é claro, quando você quiser.
Tudo o que ele dissera, sobretudo o tom com que dissera, era no sentido de apaziguá-la, e tão forte ela se sentiu através dele que, refeita e calma, disse-lhe: Prefiro ficar ainda algum tempo sozinha, mesmo que seja tão difícil. É um sacrifício para mim também, mas faça como quiser, se é disso que precisa. Ela então falou com uma tranquilidade que não conhecia em si mesma. É, Ulisses, é disso que eu ainda preciso. De novo, Ulisses a ajudara, sobretudo com o tom de sua voz que era muito rica em inflexões, e Lore pensou que talvez essa fosse uma das experiências humanas e animais mais importantes, a de pedir mudamente socorro e mudamente este socorro ser dado, pois, apesar das palavras trocadas, fora mudamente que ele a havia ajudado. Lore se sentia como se tivesse um tigre, como se fosse um tigre perigoso com uma flecha cravada na carne, e que estivesse rodando devagar as pessoas medrosas para descobrir quem lhe tiraria a dor. Então um homem, Ulisses, tivesse sentido que um tigre ferido não é perigoso, e aproximando-se da fera, sem medo de tocá-la, tivesse arrancado com cuidado a flecha fincada. E o tigre? Não, certas coisas nem pessoas nem animais podiam agradecer. Então ela, o tigre, deram umas voltas vagarosas em frente ao homem, hesitara, lamberam uma das patas e depois, como não era a palavra ou o grunhido que tinha importância, afastara-se silenciosamente. Lore nunca esqueceria a ajuda que recebera quando ela só conseguiria gaguejar de medo. E Lore continuou na sua busca do mundo. Foi à feira de frutas e legumes e peixes e flores. Havia de tudo naquele amontoado de barracas, cheios de gritos, de pessoas se empurrando, apalpando material a comprar para ver se estava bom. Lore foi ver a abundância da terra que era semanalmente trazida numa rua perto de sua casa em oferenda ao Deus e aos homens. Sua pesquisa do mundo não humano, para entrar em contato com o neutro vivo das coisas que, estas não pensando, eram no entanto vivas. Ela passeava por entre as barracas e era difícil aproximar-se de alguma. Tantas mulheres trafegavam com sacos e carrinhos. Afinal viu, sangue puro e roxo escorria de uma beterraba esmagada no chão, mas seu olhar se fixou na cesta de batatas. Tinha formas diversas e cores nuanceadas. Pegou uma com as duas mãos e a pele redonda era lisa. A pele da batata era parda e fina como a de uma criança recém-nascida, se bem que, ao manuseá-la, sentisse nos dedos a quase insensível existência interior de pequenos brotos, invisíveis a olho nu. Aquela batata era muito bonita. Não quis comprá-la porque não queria vê-la emurchecer em casa e muito menos cozinhá-la. A batata nasce dentro da terra. E isso era uma alegria que ela aprendeu na hora. A batata nasce dentro da terra. E dentro da batata, se a pele é tirada, ela é mais branca do que uma maçã descascada. A batata era a comida por excelência. Isso ela ficou sabendo, e era de um leve aleluia. Esgueirou-se entre as centenas de pessoas na feira e isso era um crescimento dentro dela. Parou um instante junto da barraca dos ovos. Eram brancos. Na barraca dos peixes, entrefechou os olhos aspirando de novo o cheiro de maresia dos peixes, e o cheiro era a alma deles depois de mortos. As peras estavam tão repletas delas mesmas que, nessa maturidade, elas quase estavam em seu sumo. Lore comprou uma e ali mesmo na feira deu a primeira dentada na carne da pera, que cedeu totalmente. Lore sabia que só quem tinha comido uma pera suculenta entenderia, e comprou 1 quilo. Não era talvez para comer em casa, era para se enfeitar e para olhá-las mais alguns dias, como se ela fosse um pintor que acabasse de ter saído de uma fase abstracionista. Agora, sem ser figurativista, entrara num realismo novo. Nesse realismo, cada coisa de feira tinha uma importância em si mesma, interligada a um conjunto. Mas qual era o conjunto? Enquanto não sabia, passou a se interessar por objetos e formas, como se o que existisse fizesse parte de uma exposição de pintura e escultura. O objeto então que fosse de bronze. Na barraca de bugigangas estava para presentes, viu a pequena estátua mal feita de bronze. O objeto que fosse de bronze, ela quase que ardia nas mãos de tanto gosto que lhe dava lidar com ele. Comprou um cinzeiro de bronze, porque a estatueta era feia demais. E de repente viu os nabos. Via tudo até encher-se de plenitude de visão e do manuseio das frutas da terra.
Cada fruta era insólita, apesar de familiares sua. A maioria tinha um exterior que era para ser visto e reconhecido, o que encantava Lore. Às vezes, comparava-se às frutas, e desprezando sua aparência externa, ela se comia internamente, cheia de sumo vivo que era. Ela estava procurando sair da dor, como se procurasse sair de uma realidade outra que durara sua vida até então. Mas sua busca não era fácil. Sua dificuldade era ser o que ela era, o que de repente se transformava numa dificuldade intransponível. Um dia procurou entre os seus papéis espalhados pelas gavetas da casa, a prova do melhor aluno de sua classe, que ela queria rever para poder guiar mais o menino. Ela não achava, embora se lembrasse de que, na hora de guardá-la, prestar atenção para não perdê-la, pois era muito preciosa a composição. A procura se tornava inútil. Então ela se perguntou como antes fazia, já que perdia tanto as coisas que guardava. Se eu fosse eu e tivesse um documento importante para guardar, que lugar eu escolheria? Na maioria das vezes isso a guiava a achar o perdido. Mas dessa vez ficou tão pressionada pela frase se eu fosse eu, que a procura da prova se tornara secundária, e ela começou sem querer a pensar o que nela era sentir. E não se sentia cômoda, se eu fosse eu, provocar um constrangimento. A mentira em que se havia acomodado acabava de ser levemente locomotiva do lugar onde se acomodara. No entanto, já lera a biografia de pessoas que de repente passaram a ser elas mesmas e mudavam inteiramente de vida, pelo menos de vida interior. Lore achava que se ela fosse ela, os conhecidos não a cumprimentariam na rua, porque até sua fisionomia teria mudado. Se eu fosse eu, parecia representar o maior perigo de viver. Parecia a entrada nova do desconhecido. No entanto, Lore tinha a intuição de que, passadas as primeiras perturbações da festa íntima que haveria, ela teria enfim a experiência do mundo. Bem sabia, experimentaria enfim em pleno a dor do mundo, e a sua própria dor de criatura mortal, a dor que aprendera a não sentir. Mas também seria por vezes tomada de um êxtase de prazer puro e legítimo que ela mal podia adivinhar. Aliás, já estava adivinhando porque se sentiu sorrindo e também sentiu uma espécie de pudor que se tem diante do que é grande demais. Ser-se o que se é. Era grande demais e incontrolável. Lore tinha uma espécie de receio de ir longe demais. Sempre se retinha um pouco, como se retivesse as rédeas de um cavalo que poderia galopar e levá-la Deus sabe onde. Ela se guardava. Por que e para quê? Para o que estava ela se poupando? Era um certo medo de sua capacidade pequena ou grande. Talvez se contivesse por medo de não saber os limites de uma pessoa. 2 dias depois, Ulisses lhe telefonou e perguntou se ainda precisava ficar sozinha. Ela respondeu, contando o desespero e contendo a vontade de cair nos seus braços para que ele a protegesse. Ela respondeu, ainda. Seu desespero vinha de que não sabia sequer por onde e pelo que começar. Só sabia que já começara uma coisa nova e nunca mais poderia voltar à sua dimensão antiga. E sabia também que devia começar modestamente para não se desencorajar, e sabia que devia abandonar para sempre a estrada principal e entrar pelo seu verdadeiro caminho, que eram os atalhos estreitos. Foi no dia seguinte que, andando devagar e cansada pela rua, viu a moça de pé esperando o ônibus, e seu coração começou a bater, porque resolvera fazer a tentativa de contato com uma pessoa. Parou. O ônibus está demorando? Perguntou tímida e desnorteada. Está. Falhara. Seu coração bateu mais forte ainda porque sentiu que não ia desistir. Seu vestido é muito bonito. Gosto de estampa grande com roxo. A moça sorriu imediatamente. Comprei pronto, e saiu mais barato do que se tivesse mandado fazer. Minha costureira é de morte. Vive aumentando o preço de um vestido para outro, e isso sem contar os aviamentos que ficam por minha conta. Por isso acho que, Lore não ouviu mais nada. Sorria bestificada. Entrar em contato com uma estranha. Interrompeu-a um pouco bruscamente, mas com uma doçura de gratidão na voz. Adeus. Obrigada, muito obrigada. A moça respondeu surpreendida. Não quer saber o endereço da loja onde compro? Não precisa, obrigado. Ainda chegou a ver o ar de espanto da moça. Continuou a andar. Não, esse tipo de contato não valia. O contato mais profundo era o que importava. Quando chegou em casa,
telefonou para Ulisses. Que é que eu faço? Não estou aguentando viver. A vida é tão curta e eu não estou aguentando viver. Mas há muitas coisas, Lores, que você ainda desconhece. E há um ponto em que o desespero é uma luz e um amor. E depois vem a natureza. Você está chamando a morte de natureza. Não, Lore, estou chamando a nós de natureza. Será que todas as vidas foram isso? Não sei, Lore. De novo, pois ele não tivera medo do tigre ferido e lhe tirara a flecha fincada no corpo. Ó Deus, ter uma vida só era tão pouco. O amor por Ulisses veio como uma onda que ela tivesse podido controlar até então. Mas de repente, ele não queria mais controlar, e quando notou que aceitava em pleno amor, sua alegria foi tão grande que o coração lhe batia por todo o corpo. Parecia-lhe que 1000 corações batiam-lhe nas profundezas de sua pessoa. Um direito de ser tomou-a, como se ela tivesse acabado de chorar ao nascer. Como? Como prolongar o nascimento pela vida inteira? Foi depressa ao espelho para saber quem era Lorelei e para saber se podia ser amada, mas assustou-se ao se ver. Eu existo? Estou vendo. Mas quem sou eu? E ela teve medo. Parecia-lhe que, sentindo menos dor, perdera a vantagem da dor como aviso e sintoma. Estivera incomparavelmente mais serena, porém em grande perigo de vida. Podia estar a um passo da morte da alma, a um passo desta já ter morrido, e sem o benefício de seu próprio aviso prévio. No seu susto, telefonou para Ulisses, e o empregado dele disse-lhe que ele não estava. Então, de 15 em 15 minutos, desenfreados nela o medo e a dor, ela telefonava, até que 2 horas depois, ele mesmo atendeu o telefone. Ulisses, não encontro uma resposta quando me pergunto quem sou eu. Um pouco de mim eu sei. Sou aquela que tem a própria vida e também a tua. Eu bebo a tua vida. Mas isso não responde quem sou eu. Isso não se responde, Lore. Não se faz de tão forte perguntando a pior pergunta. Eu mesmo ainda não posso perguntar quem sou eu sem ficar perdido. E sua voz soara como a de um perdido. Lore assustou-se. Não, não. Ela não estava perdida. Ela ia mesmo fazer uma lista de coisas que podia fazer. Sentou-se diante do papel vazio e escreveu: comer, olhar as frutas da feira, ver cara de gente, ter amor, ter ódio, ter o que não se sabe e sentir um sofrimento intolerável, esperar o amado com impaciência, mar, entrar no mar, comprar um maiô novo, fazer café, olhar os objetos, ouvir música, mãos dadas, irritação, ter razão, não ter razão e sucumbir ao outro que reivindica, ser perdoada da vaidade de viver, ser mulher, dignificar-se, rir do absurdo da minha condição, não ter escolha, ter escolha, adormecer, mas de amor de corpo não falarei. Depois dessa lista, ela continuava a não saber quem ela era, mas sabia o número indefinido de coisas que poderia fazer. E sabia que era uma feroz entre os ferozes seres humanos, nós, os macacos de nós mesmos. Nunca atingiríamos em nós o ser humano, e quem atingia era com justiça santificado, porque desistir da ferocidade era um sacrifício. Qual fora o apóstolo que dissera de nós? Vós sois Deus. Lembrou-se de uma conversa que tivera com Ulisses, e na qual ele como divagava distraído. Deus não é inteligente, compreende? Porque ele é a inteligência. Deus, ele, é o esperma e o óvulo do cosmos que nos inclui. Mas eu queria saber por que você, em vez de chamar de Deus, como todo mundo, chama o Deus. Porque Deus é um substantivo. É a professora primária que está falando. Não, ele é um substantivo como substância. Não existe um único adjetivo para Deus. Vós sois deuses, mas éramos deuses com adjetivos. Foi no dia seguinte que, entrando em casa, viu a maçã solta sobre a mesa. Era uma maçã vermelha, de casca lisa e resistente. Pegou a maçã com as 2 mãos. Era fresca e pesada. Colocou-a de novo sobre a mesa para vê-la como antes, e era como se visse a fotografia de uma maçã no espaço vazio. Depois de examiná-la, de revirá-la, de ver como nunca vira sua redondez e sua cor escarlate, então devagar deu-lhe uma mordida. E, ó Deus, como se fosse a maçã proibida do paraíso, mas que ela agora já conhecesse o bem, e não só o mal como antes. Ao contrário de Eva, ao morder a maçã entrava no paraíso. Só deu uma mordida e depositou a maçã na mesa, porque alguma coisa desconhecida estava suavemente acontecendo. Era o começo de um estado de graça. Só quem já tivesse estado em graça poderia reconhecer o que ela sentia.
Não se tratava de uma inspiração, que era uma graça especial que tantas vezes acontecia aos que lidavam com arte. O estado de graça em que estava não era usado para nada, era como se viesse apenas para que soubesse que realmente existia. Nesse estado, além da tranquila felicidade que se irradiava de pessoas lembradas e de coisas, havia uma lucidez que Lore só chamava de leve, porque na graça tudo era tão leve, tão leve. Era uma lucidez de quem não adivinha mais, sem esforço, sabe? Apenas isto, sabe? Que não lhe perguntassem o que, pois só poderia responder do mesmo modo infantil, sem esforço, sabe-se. E havia uma bem-aventurança física que a nada se comparava. O corpo se transformava num dom, e ela sentia que era um dom porque estava experimentando, de uma fonte direta, a dádiva indubitável de existir materialmente. No estado da graça, via-se a profunda beleza, antes inatingível, de outra pessoa. Tudo, aliás, ganhava uma espécie de nimbo, que não era imaginário. Vinha do esplendor da irritação quase matemática das coisas e das pessoas. Passava-se a sentir que tudo que existe, pessoa ou coisa, respirava e exalava uma espécie de finíssimo resplendor de energia. Essa energia é a maior verdade do mundo e é impalpável. Nem de longe Lore podia imaginar o que devia ser o estado de graça dos santos. Aquele estado ela jamais conhecera e nem sequer conseguia adivinhá-lo. O que lhe acontecia era apenas o estado de graça de uma pessoa comum que de súbito se torna real, porque é comum e humana e reconhecível e tem olhos e ouvidos para ver e ouvir. As descobertas naquele estado eram indizíveis e incomunicáveis. Ela se manteve sentada, quieta, silenciosa. Era como uma anunciação, não sendo porém precedida pelos anjos que, supunha ela, antecediam a graça dos santos, mas era como se os anjos da vida viessem anunciar-lhe o mundo. Depois lentamente saiu daquela situação, não como se tivesse estado em transe. Não houvera nenhum transe, saía-se devagar com um suspiro de quem teve o mundo, como este o é. Também gera um suspiro de saudade, pois tendo experimentado ganhar um corpo e uma alma, e a terra e o céu, queria-se mais e mais. Mas era inútil desejar, só vinha espontaneamente. Lore não sabia explicar por quê, mas achava que os animais entravam com mais frequência na graça de existir do que os humanos. Só que aqueles não sabiam e os humanos percebiam. Os humanos tinham obstáculos que não dificultavam a vida dos animais, como raciocínio, lógica e compreensão, enquanto que os animais tinham a esplendidez daquilo que é direto e se dirige direto. O Deus sabia o que fazia. Lore achava que estava certo o estado da graça não nos ser dado frequentemente. Se fosse, talvez passássemos definitivamente para o outro lado da vida, que esse outro lado também era real, mas ninguém nos entenderia jamais. Perderíamos a linguagem em comum. O Deus sabia o que fazia. Lore achava que estava certo o estado da graça não nos ser dado frequentemente. Se fosse, talvez passássemos definitivamente para o outro lado da vida. Mas esse outro lado também era real, mas ninguém nos entenderia jamais. Perderíamos a linguagem em comum. Também era bom que não viesse tantas vezes quantas queria, porque ela poderia se habituar à felicidade. Sim, porque em estado de graça se era muito feliz, e habituar-se à felicidade seria um perigo social. Ficaríamos mais egoístas porque as pessoas felizes o eram, menos sensíveis à dor humana. Não sentiríamos a necessidade de procurar ajudar os que precisavam, tudo por termos na graça da compreensão o resumo da vida. Não, nem que dependesse de Lore. Ela não quereria ter com muita frequência o estado de graça. Seria como cair num vício, iria atraí-la como um vício. Ela se tornaria completamente contemplativa como os tomadores de ópio, e se aparecesse mais a miúdo, Lore tinha certeza de que abusaria. Passaria a querer viver permanentemente em graça. E isso representaria uma fuga imperdoável ao destino humano que era feito de luta e sofrimento e perplexidade e alegrias. Também era bom que o estado de graça demorasse poucos momentos. Se durasse mais, ela bem sabia, ela que conhecia suas ambições quase infantis, terminaria tentando entrar nos mistérios da natureza. No que ela tentasse, aliás, tinha certeza de que a graça desapareceria,
pois a graça era uma dádiva e, se nada exigia, se desvaneceria se passássemos a exigir dela uma resposta. Era preciso não esquecer que o estado da graça era apenas uma pequena abertura para o mundo, que era uma espécie de paraíso, mas não era uma entrada nele, nem dava o direito de se comer dos frutos de seus pomares. Lore saiu do estado de graça com o rosto liso, os olhos abertos e pensativos, e embora não tivesse sorrido, era como se o corpo todo acabasse de sair de um sorriso suave, e saíra melhor criatura do que entrara. Havia experimentado alguma coisa que parecia redimir a condição humana, embora ao mesmo tempo ficassem acentuados os estreitos limites dessa condição. E exatamente porque depois da graça a condição humana se revelava na sua pobreza implorante, aprendia-se a amar mais, a esperar mais, passava-se a ter uma espécie de confiança no sofrimento e em seus caminhos tantas vezes intoleráveis. Havia dias que era tão árido e desértico que ela daria anos de sua vida em troca de uns minutos de graça. 2 dias depois, Ulisses telefonou e dessa vez ele parecia exigir a presença dela, como se não suportasse mais a espera. Ela foi. Enquanto se aproximava de Ulisses, que estava no terraço do bar bebendo, ele a olhou e de tanta surpresa, decepcionante, nem sequer se levantou. Mas você cortou os cabelos. Você devia ter me perguntado antes. Eu não tinha planejado cortar, resolvi na hora. Ela sabia como ele se sentia, porque ela tivera uma angústia sensação de perder à medida que os cabelos eram cortados e as mechas mortas caíam no chão. Vou deixar crescer de novo, mas comprido bastante que dê para fazer tranças que se unam acima da testa. Ele aprovou, mas estava desiludido. Lore observou-o, parecia cansado, e ela adivinhou que o cansaço também vinha da espera que ela o obrigara a ter. Ulisses, você se lembra de que uma vez me perguntou por que eu voluntariamente me afastara das pessoas? Agora posso falar. É que não quero ser platônica em relação a mim mesma. Sou profundamente derrotada pelo mundo em que vivo. Deparei-me só por uns tempos por causa da minha derrota e por sentir que os outros também eram derrotados. Então fechei-me numa individualização, que se eu não tomasse cuidado poderia se transformar em solidão histérica ou contemplativa. O que me salvou sempre foram os meus alunos, as crianças. Sabe, Ulisses, elas são pobres e a escola não exige uniforme por isso. No inverno comprei para todos um suéter vermelho. Agora, para a primavera, vou comprar para os meninos calça e blusa azul, e para as meninas vestidos azuis. Eu vou mandar fazer, é mais fácil de encontrar. Tenho que tirar a medida de todos os alunos porque quem se levantou para ir embora foi Ulisses. Para a surpresa de Lore, ele disse: Você está pronta, Lore? Oh, merda, perdi. Agora eu quero o que você é, o que você quer, o que eu sou, e você quer o que eu sou. E toda essa troca será feita na cama, Lore, na minha casa e não no seu apartamento. Vou escrever nesse guardanapo o meu endereço. Você sabe dos meus horários na faculdade e das aulas particulares. Fora dessas horas, estarei em casa esperando você. Encherei de rosas o meu quarto e quando murcharem antes de você ir, comprarei novas rosas. Você pode vir quando quiser. Se eu estiver no meio de uma aula particular, você espera. Se você quiser vir no meio da noite e tiver medo de pegar um táxi sozinha, me telefone que irei buscar você. À medida que falava, escrevia no guardanapo de papel o endereço. Chamava o garçom e pagava a conta. Estendeu o guardanapo a Lore, que o pegou estarrecida. Lore, eu não telefonarei mais para você. Até você vir sozinha. Preferia que você não telefonasse avisando que vinha. Queria que você, sem uma palavra, apenas viesse. Era uma liberdade que ele lhe oferecia. No entanto, ela preferia que ele mandasse nela, que marcasse dia e hora, mas sentiu que era inútil tentar fazê-lo mudar de ideia. Ao mesmo tempo, estava contente de só ir para sua casa quando quisesse, porque de repente pretendia não ir nunca, pois havia chegado a um amadurecimento das relações, e ela temia que dormirem juntos numa cama quebrasse o encantamento. Nos primeiros dias, Lore se perturbava por ter certeza de que Ulisses estava esperando. Doía-lhe que as rosas murchassem e que ele praticamente as substituísse por outras que iam murchar também. Consolava que a espera dele não doía tanto nele, pois se tratava de um homem extremamente paciente e com capacidade de sofrer, então ela sossegava. Achava agora que a capacidade de sofrer era a medida da grandeza de uma pessoa e salvava a vida interior dessa pessoa. Nos dias que se seguiram, foi muito ajudada a fazer o tempo passar porque trazia para casa as provas da escola para corrigir. Além do que estava plena e não precisava de ninguém.
Bastava-lhe saber que Ulisses a amava e que ela o amava. Fora o fato de estar coberta de um amor novo pelas coisas e pelas pessoas. Pelas coisas, comprou uma jarra verde de vidro e pintou-a de branco, e assim as flores que comprava na feira sairiam do branco. Comprou um cinzeiro de pedra-sabão e não pôde resistir. Com a unha riscou a parte de trás do cinzeiro, marcando-o, esculpindo-o, e comprou um vestido branco de fustão. Se fosse ver Ulisses, usaria esse vestido. Quantas pessoas estava sendo sinceramente doce e alegre, como os alunos que ela agora amava de um amor de mãe. Uma noite telefonou para sua amiga cartomante e avisou que iria vê-la. Pouco importou o que a cartomante lhe disse sobre o futuro e certo amor. O que lhe importou mais foi o seguinte: ela vira uma coisa. Eram 10 horas da noite na Praça Tiradentes e o táxi corria. Então ela viu uma rua que nunca mais iria esquecer. Nem sequer pretendia descrevê-la. Aquela rua era sua. Só podia dizer que estava vazia e eram 10 horas da noite. Nada mais. Fora, porém, germinada. Algumas noites depois estava dormindo. Embora parecesse contradição, suavemente de repente o prazer de estar dormindo a acordara num macio sobressalto. Ficou deitada algum tempo e ainda sentia o gosto do corpo todo naquela zona rural onde subsolarmente ela espalhara das raízes os tentáculos de algum sonho. Certamente, aliás, foi um sonho bom que a despertara. Levantou-se e foi beber um copo de água, sem querer acender as luzes, procurando orientar-se na escuridão, que não era total por causa da luz forte da casa vizinha. Eram apenas 11 horas da noite, como fora para a cama às 10. Dormira apenas uma hora, acordada pelo prazer de dormir. Fui beber devagar o copo d'água no terraço. Sentiu pelo cheiro do ar e pela inquietação dos ramos das árvores que ia chover dali a pouco. Não se via lua. O ar estava abafado. O cheiro de jasmim vinha forte do jasmineiro da vizinha. Lori ficou de pé no terraço, um pouco sufocada pelo perfume intenso, através da embriaguez do jasmim. Por um instante, uma revelação lhe veio, sob a forma de um sentimento, e no instante seguinte, ela esquecera o que soubera através da revelação. Era como se o pacto com Deus fosse este: ver e esquecer, para não ser fulminada pelo intolerável saber. Ali em pé, na semi-escuridão do terraço, de repente mais suave, veio-lhe outra revelação que durou, pois era o resultado intuitivo de coisas que ela pensara antes racionalmente. O que lhe veio foi a levemente assustadora certeza de que os nossos sentimentos e pensamentos são tão sobrenaturais como uma história passada depois da morte, e ela não compreendeu o que queria dizer com isso. Ela o deixou ficar ao pensamento porque sabia que ele encobria outro, mais profundo e mais compreensível. Simplesmente, com o copo de água na mão, descobria que pensar não era natural, não lhe era natural. Depois refletiu um pouco, com a cabeça inclinada para um lado, que não tinha um dia a dia, era uma vida-vida, e que a vida era sobrenatural. Naquela hora da noite, conhecia esse grande susto de estar viva, tendo como único amparo apenas o desamparo de estar viva. A vida era tão forte que se amparava no próprio desamparo de estar viva, sentiu ela. Teria de agora em diante que fazer o seu motivo e tema, com curiosidade meiga, envolvida pelo cheiro de jasmim, atenta à fome de existir e atenta à própria atenção. Parecia estar comendo delicadamente, viva, o que era muito seu. A fome de viver, meu Deus. Até que ponto ela ia na miséria da necessidade? Trocaria uma eternidade de depois da morte pela eternidade enquanto estava viva. Até que teve fome mesmo. Foi buscar uma pera e voltou ao terraço. Ela estava comendo. Sua alma humana era a única forma possível de não chocar desastrosamente com a sua organização física. Tão máquina perfeita esta era. Sua alma humana era também o único modo como lhe era dado aceitar sem desatino a alma geral do mundo. A engrenagem falhasse por meio da fração de segundo. Ela se desmancharia em nada. Apesar da ameaça da chuva iminente e da angústia que o jasmim sufocante já lhe estava dando, descobria, e não chovia, não chovia. Mas a hora mais escura precedeu aquela coisa que ela não queria sequer tentar definir. Esta coisa era uma luz dentro dela, e a esse chamarim de alegria, alegria mansa.
e a essa chamariam de alegria, alegria mansa. Ficou um pouco desnorteada, como se um coração lhe tivesse sido tirado, e em lugar dele estivesse agora a súbita ausência, uma ausência quase palpável, do que era antes um órgão banhado pela escuridão da dor. Porque ela estava sentindo a grande dor? Nessa dor havia, porém, o contrário de um entorpecimento. Era um modo mais leve, mais silencioso de existir. Quem sou eu? Perguntou sem grande perigo, e o cheiro do jasmineiro respondeu: Eu sou o perfume. Eu sou o meu perfume. Viu que, igual ao balançar inquieto das árvores da casa vizinha, também ela estava indócil, inquieta. Organizara-se para se consolar da angústia e da dor. Mas como era que se consolaria da mistura de simples e tranquila alegria com a angústia? Ela não estava habituada a prescindir do consolo. Então começou finalmente a chover. Antes uma chuva rala, depois tão densa que fazia barulho em todos os telhados. Já sei, pensou de repente. Soube que estava procurando na chuva uma alegria tão grande que se tornasse aguda e que a pusesse em contato com uma agudez que se parecia com a agudez da dor. Mas fora inútil a procura. Estava à porta do terraço e só acontecia isso. Ela via a chuva e a chuva caía de acordo com ela. Ela e a chuva estavam ocupadas em fúria com violência. Quanto duraria esse seu estado? Percebeu que com essa pergunta estava palpando seu pulso para sentir onde estaria o latejar dolorido de antes, e viu que não havia o latejar de dor como antigamente. Apenas isso. Chovia fortemente e ela estava vendo a chuva e molhando-se toda. Que simplicidade! Nunca imaginara que uma vez o mundo e ela chegassem a esse ponto de trigo maduro. A chuva e Lore estavam tão juntas como a água da chuva estava ligada à chuva. E ela, Lore, não estava agradecendo nada. Não tivesse ela, logo depois de nascer, tomado por acaso e forçosamente o caminho que tomara. Qual? E teria sido sempre o que realmente ela estava sendo. Uma camponesa que está num campo onde chove, nem sequer agradecendo ao Deus ou à natureza. A chuva também não agradecia nada, sem gratidão ou ingratidão. Lore era uma mulher, era uma pessoa, era uma atenção, era um corpo habitado olhando a chuva grossa cair. Assim como a chuva não era grata por não ser dura como uma pedra. Ela era chuva, talvez fosse isso, porém exatamente isso, viva. E apesar de apenas viva, era de uma alegria mansa, de cavalo que come na mão da gente. Lore estava mansamente feliz, e de súbito, mas sem sobressalto, sentiu a vontade extrema de dar essa noite tão secreta a alguém, e esse alguém era Ulisses. Seu coração começou a bater forte, e ela só sentiu pálida, pois todo o sangue sentiu descer ali do rosto. Tudo porque sentiu tão repentinamente o desejo de Ulisses e o seu próprio desejo. Permaneceu um instante de pé, por um instante desequilibrada. Logo seu coração bateu ainda mais depressa e alto, porque ela compreendeu que não adiaria mais, seria agora de noite. Pegou na bolsa o endereço dele escrito no guardanapo, vestiu a capa de chuva sobre a camisola curta e no bolso da capa levou algum dinheiro. E sem pintura nenhuma no rosto, com o rosto dos cabelos curtos caindo sobre a testa e a nuca, saiu para tomar um táxi. Fora tudo tão rápido e intenso que não se lembrara sequer de tirar a camisola, nem de se pintar, talvez por uma necessidade de proteger essa alma nova demais nele e nela, foi que ela, sem humilhação, mas com uma atitude inesperada de devoção e também pedindo clemência para não se ferirem nesse primeiro nascimento. Talvez por isso tudo é que ele se ajoelhou diante dela, e para Lore foi muito bom. Sobretudo porque sabia que estava sendo bom para ele. Era depois de grandes jornadas que um homem enfim compreendia que precisava se ajoelhar diante da mulher como diante da mãe. E para Lore era bom porque a cabeça do homem ficava perto dos joelhos e perto de suas mãos, no seu regaço que era a sua parte mais quente. E ela pôde fazer o seu melhor gesto, nas mãos que estavam a um tempo frementes e firmes, pegar aquela cabeça cansada que era fruto dela e dele. Aquela cabeça de homem pertencia àquela mulher. Nunca um ser humano tinha estado mais perto de outro ser humano, e o prazer de Lore era o de enfim abrir as mãos e deixar escorrer sem avareza o vazio pleno que estava antes encarniçadamente prendendo-a, e de súbito o sobressalto de alegria. Notava que estava abrindo as mãos e o coração, mas que se podia fazer isso sem perigo. Eu não estou perdendo nada. Estou enfim me dando, e que me acontece quando eu estou me dando é que recebo. Cuidado. Há o perigo do coração estar livre?
Percebeu, enquanto alisava de leve os cabelos escuros do homem, percebeu que nesse seu aspraiar-se é que estava o prazer ainda perigoso de ser. No entanto, vinha uma segurança estranha também. Vinha uma certeza súbita de que sempre teria o que gastar e dar. Não havia, pois, mais avareza, como seu vazio pleno que era sua alma, e gastá-lo em nome de um homem e de uma mulher. A noite de hoje está me parecendo um sonho, mas não é, e que a realidade é inacreditável. Que badalar de sino é este? É do relógio da glória, que marca de 15 em 15 minutos, com badaladas que deixam as pombas assustadíssimas. Lore só tinha um medo, de que Ulisses, o grande Ulisses cuja cabeça ela segurava, a decepcionasse, como seu pai que a sobrecarregava de contraditórios. Ele a transformara ela, sua filha, em sua protetora, e ela na infância não pudera olhar sequer para o pai quando este tinha uma alegria, porque ele, o forte, o sábio, nas alegrias ficava inteiramente inocente e tão desarmado. Ó Deus, o pai se esquecia por uns momentos que era mortal, e obrigava ela, uma menina, a arcar com o peso da responsabilidade de saber que os nossos prazeres mais ingênuos e mais animais também morriam. Nesses instantes em que ela esquecia que ia morrer, ele a transformava a menina em Pietá, a mãe dos homens. Mas com Ulisses estava sendo diferente. Ele nunca fora humilde no amor. Por deslumbramento, se tornava humilde. Ela não soube como, de joelhos mesmo, ele a tinha feito ajoelhar-se junto a ele no chão, sem que ela sentisse constrangimento, e uma vez, os dois ajoelhados, ele enfim a beijou. Ele a beijou demoradamente, até que ambos puderam se deslocar um do outro e ficaram se olhando sem pudor um nos olhos do outro. Ambos sabiam que já tinham ido longe demais e ainda sentiam perigo de entregar-se tão totalmente. Continuaram em silêncio. Foi então, deitados no chão, que se amaram tão profundamente que tiveram medo da própria grandeza deles. Devagar, Lore, devagar, temos a noite inteira, devagar. Eles pareciam saber que quando o amor era grande demais e quando um não podia viver sem o outro, esse amor não era mais aplicável, nem a pessoa amada tinha capacidade de receber tanto. Lore estava perplexa ao notar que, mesmo no amor, tinha-se que ter bom senso e senso de medida. Por um instante, como se tivessem combinado, ele beijou sua mão, humanizando-se, pois havia o perigo de, por assim dizer, morrer de amor. E logo depois que o perigo passou, ele a beijou de novo, sem nenhum medo. Como é que você se dava com sexo? Era a única coisa, disse ela, em que eu dava certo. Eu pressenti isso, disse ele, e de puro ciúme feriu-a. Quando te vi na rua pela primeira vez, vi logo que você estaria bem numa cama. Nossa, a vitalidade da camponesa é que salvava a Lore de um mundo de emoções delicadas demais. Ela viu que ele a ferira por ciúme e disse: Mas esta noite é minha primeira vez. No começo, ele a tratara com uma delicadeza e um senso de espera como se ela fosse virgem, mas em breve a fome de Lore fez com que Ulisses esquecesse de toda a gentileza, e foi com uma voracidade sem alegria que eles se amaram pela segunda vez. E, como não bastava, já que tinham esperado tanto tempo, quase em seguida eles se possuíram realmente de novo, dessa vez com a alegria austera e silenciosa. Ela se sentiu perdendo todo o peso do corpo como uma figura de Chagall. Depois mantiveram-se quietos, de mãos dadas. Por um instante ela retirou a mão, acendeu um cigarro, passou-o para ele e acendeu outro para si. E depois tornou a pegar na sua mão. Logo ele apagou o cigarro. Estava escuro, como ela quisera, e eles calados. Nunca me sei como agora, sentia Lore. Era um saber sem piedade, nem alegria sem acusação. Era uma constatação intraduzível, sem sentimentos separados uns dos outros, e por isso mesmo sem nomes. Era um saber tão vasto e tranquilo que eu não sou eu, sentia ela. E era também o mínimo, pois tratava-se ao mesmo tempo de um macrocosmo e de um microcosmo. Eu me sei assim como a larva se transmuta em crisálida. Esta é a minha vida entre vegetal e animal. Ela era tão completa como Deus, só que este tinha uma ignorância sábia e perfeita que o guiava e ao universo. Saber-se a si mesmo era sobrenatural, mas o Deus era natural. Lore quis transmitir isso para Ulisses, mas não tinha o dom das palavras e não podia explicar o que sentia ou o que pensava, além do que pensava quase sem palavras. Ela adivinhou que ele quase adormecia, então despregou devagar sua mão na dele. Ele sentiu logo a falta de contato e disse entre acordado e dormindo: É porque eu te amo.
Então ela, em voz baixa para não despertá-lo de todo, disse pela primeira vez em sua vida: É porque te amo. Grande paz tomou-a por ter enfim dito, sem medo de acordá-la e sem medo da resposta. Perguntou: Escuta, você ainda vai me querer? Mais do que nunca, respondeu ele com voz calma e controlada. A verdade, Lore, é que no fundo dei toda a minha vida em busca da embriaguez da santidade. Nunca havia pensado o que eu iria atingir era a santidade de corpo. Quanto a ela, lutara toda a sua vida contra a tendência ao devaneio, nunca deixando que ele a levasse até as últimas águas. Mas o esforço de nadar contra a corrente doce havia tirado parte de sua força vital. Agora, no silêncio em que ambos estavam, ela abriu suas portas, relaxou a alma e o corpo, e não soube quanto tempo se passara, pois tinha-se entregue a um profundo e cego devaneio que o relógio de Glória não interrompia. Ele se mexeu na cama, então ela falou: Você tinha me dito que, quando me perguntassem meu nome, eu não dissesse Lore, mas eu. Pois só agora eu me chamo eu, e digo: Eu estou apaixonada pelo teu eu. Então nós é. Ulisses. Nós é original. Era, era, era noite cada vez mais escura e chovia muito. Embora sem vê-lo, reconheceu pela sua respiração pausada que ele dormia. Ficou de olhos abertos no escuro e cada vez mais o escuro se revelava a ela como um denso prazer compacto, quase irreconhecível como prazer. Se fosse comparado com o que tivera com Ulisses, ele estar dormindo ao seu lado deixava-a a um tempo sozinha e integrada. Ela não queria nada senão aquilo mesmo que lhe acontecia, ser uma mulher no escuro ao lado de um homem que dormia. Pensou por um instante se a morte interferiria no pesado prazer de estar viva, e a resposta foi que nem a ideia de morte conseguia perturbar o indelimitado campo escuro onde tudo palpitava grosso, pesado e feliz. A morte perdera a glória. Lembrou-se de como era antes desses momentos de agora. Ela era antes uma mulher que procurava um modo, uma forma, e agora tinha o que na verdade era tão mais perfeito. Era a grande liberdade de não ter modos nem formas. Não se engana a si mesma. Era possível que aqueles momentos perfeitos passassem, deixando-a no meio de um caminho desconhecido, mas ela poderia sempre reter nas mãos um pouco do que agora conhecia. Então seria mais fácil viver não vivendo, mal vivendo, mesmo que nunca mais fosse sentir a grave e suave força de existir e amar, como agora. Daí em diante, ela já sabia pelo que esperar. Esperar a vida inteira se necessário, e se necessário jamais ter de novo o que esperava. Moveu-se de súbito na cama porque foi insuportável imaginar por um instante que talvez nunca mais se repetisse a sua profunda existência na Terra. Mas para sua alegria inesperada, percebeu que o amaria para sempre. Depois que Ulisses fora dela, ser humana parecia-lhe agora a mais acertada forma de ser um animal vivo, e através do grande amor de Ulisses, ela entendeu enfim a espécie de beleza que tinha. Era uma beleza que nada e ninguém poderia alcançar para tomar, de tão alta, grande, funda e escura que era, como se sua imagem se refletisse trêmula num açude de águas negras e translúcidas. O sono às vezes lhe vinha, mas tinha medo de acordar, sendo de novo a antiga mulher. A precariedade da verdadeira vida em si mesma desolava. Estendeu o braço no escuro, e no escuro sua mão tocou no peito nu do homem adormecido. Ela assim o criava pela sua própria mão e fazia com que esta para sempre guardasse na pele a gravação de viver. Deus, pensou ela, então era isto que parecias me prometer? E seus olhos se fecharam num semi-sono, numa semi-vigília, pois ela vigiava o sono de seu grande amante. Foi nesse estado sonho-vislumbre que ela sonhou vendo que a fruta do mundo era dela, ou se não era, que acabara de tocá-la. Era uma fruta enorme, escarlate e pesada, que ficava suspensa no espaço escuro, brilhando de uma quase luz de ouro, e que no ar, mesmo ela, encostava a boca na fruta e conseguia mordê-la, deixando-a, no entanto inteira, tremeluzindo no espaço, pois assim era com Ulisses. Eles se haviam possuído além do que parecia ser possível e permitido, e no entanto ele e ela estavam inteiros. A fruta estava inteira, sim, embora dentro da boca sentisse como coisa viva a comida da terra. Era a terra santa porque era a única em que um ser humano podia, ao amar, dizer: Eu sou tua e tu és meu, e nós é um. Até que Lore mais profundamente adormeceu e a escuridão foi toda dela. Depois de pouco tempo despertaram e tanto Ulisses quanto Lore procuraram com a mão
a mão do outro. Meu amor, disse ela. Sim, mas ela não respondeu, então ele disse: nós dois sabemos que estamos à soleira de uma porta aberta a uma vida nova. É a porta, Lore, e sabemos que só a morte de um de nós há de nos separar. Não, Lore, não vai ser uma vida fácil, mas é uma vida nova. Tudo me parece um sonho, mas não é, disse ele. A realidade é que é inacreditável. Ulisses, o sábio Ulisses, perdera sua tranquilidade ao encontrar pela primeira vez na vida o amor. Sua voz era outra. Perdera o tom de professor. Sua voz agora era de um homem apenas. Ele quisera ensinar a Lore através de fórmulas. Não, pois não era um homem de fórmulas. Agora que nenhuma fórmula servia, ele estava perdido num mar de alegria e de ameaça de dor. Lore pôde enfim falar com ele de igual para igual, porque enfim ele se dava conta de que não sabia de nada e o peso prendia a sua voz, que ele queria a vida nova perigosa. Eu sempre tive que lutar contra minha tendência a ser a serva de um homem, disse Lore. Tanto eu admirava o homem em contraste com a mulher. No homem eu sinto a coragem de estar vivo, enquanto eu, mulher, sou um pouco mais requintada e por isso mesmo mais fraca. Você é primitivo e direto. Lori, você é agora uma super mulher no sentido em que sou um super homem, apenas porque nós temos coragem de atravessar a porta aberta. Dependera de nós chegarmos dificultosamente a ser o que realmente somos. Nós, como todas as pessoas, somos deuses em potencial. Não falou de deuses no sentido divino. Em primeiro lugar, devemos seguir a natureza, não esquecendo os momentos baixos, pois que a natureza é cíclica, é ritmo, é como um coração pulsando. Existir é tão completamente fora do comum que se a consciência de existir demorasse mais de alguns segundos, nós enlouqueceríamos. A solução para esse absurdo que se chama eu existo. A solução é amar um outro ser que, este, nós compreendemos que exista. Meu amor, disse ela sorrindo, você me seduziu diabolicamente, sem tristeza nem arrependimentos. Eu sinto como se tivesse enfim mordido a polpa do fruto que eu pensava ser proibido. Você me transformou na mulher que sou. Você me seduziu, sorriu ela. Mas não há sordidez em mim. Sou pura como uma mulher na cama com o seu homem. Mulher nunca é pornográfica. Eu não saberia ser, apesar de nunca ter estado tão intimamente com ninguém. Você entende? Entendi e sei disto. Mas não gosto de falar tudo. Saiba também calar-se para não se perder em palavras. Não, eu me calei a vida toda. Mas está bem, falarei menos. O que eu queria saber é se sou, a seus olhos, a infeliz heroína que se despe. Estou nua de corpo e alma, mas quero a escuridão que me agasalha e me cobre. Não, não acenda a luz. Sim, faltara antes alguma humildade em Ulisses, mas no amor por deslumbramento ele se tornara humilde e sereno. Eu te amo, Lore, e não tenho muito tempo para você porque trabalho muito. Foi sempre com muito esforço que eu separava tempo para tomar o uísque com você. Meu trabalho vai aumentar, você terá que ser paciente. Vai aumentar porque preciso afinal escrever meu ensaio. Eu escreverei sem estilo, disse como se falasse sozinho. Escrever sem estilo é o máximo que quem escreve chega a desejar. Será, Lore, como a tua frase que sei de cor. Será o mundo com suas impersonalidades soberba versus minha individualidade como pessoa, mas seremos um só. Você terá de ficar sozinha muitas vezes. Não me incomodo. Sou hoje outra mulher, e um minuto de segurança de teu amor renderá comigo semanas. Sou outra mulher. E mesmo quero ficar mais ocupada. O ensino está me apaixonando. Quero vestir e ensinar, e amar meus alunos, e prepará-los para um modo como eu nunca fui preparada. Você é a mesma de sempre, só que desabrochou em rosa vermelho sangue. Joguei fora as dúzias de rosas porque tenho você, rosa grande e de pétalas úmidas e espessas. Lore, eu vou estar tão ocupado que talvez o jeito seja casarmos para estarmos juntos. Talvez seja melhor. Talvez o melhor seja. Ele se interrompeu beijando demoradamente sua carne perfumada. E ela, de novo, caiu na vertigem que a tomou. E era de novo feliz, como um ser pode morrer de felicidade. E de novo pela terceira vez. Eles se amaram. Depois ele perguntou se ela queria que ele acendesse as luzes, pois queria vê-la. Ela disse que sim. Então eles se olharam, ambos estavam pálidos e ambos se acharam belos. Ela cobriu o corpo com um lençol. Em breve fumavam, segurando o cigarro com uma das mãos e a outra dada à mão do outro. Ficaram em silêncio muito tempo. A própria Lore não acompanhou seus próprios pensamentos até chegar um pouco inesperadamente à pergunta súbita.
Qual é o meu valor social, Ulisses? O atual, quero dizer. O de uma mulher desintegrada da sociedade brasileira de hoje na burguesia da classe média. A meu ver, você não pertence a nenhuma classe, Ulisses. Se você soubesse como é excitante eu te imitar, aprendo contigo, mas você pensa que eu aprendi com tuas lições, pois não foi. Aprendi o que você nem sonhava em me ensinar. Você acha que eu ofendo a minha estrutura social com a minha enorme liberdade? Claro que sim, felizmente, porque você acaba de sair da prisão como ser livre, e isso ninguém perdoa. O sexo e o amor não te são proibidos, você enfim aprendeu a existir. E isso provoca o desencadeamento de muitas outras liberdades, o que é um risco para a tua sociedade. Até a liberdade de ser bom assusta os outros. Você vai ver como vai ensinar melhor. Mas nós dois, se tivermos um filho, já estamos prontos. Esta noite eu queria engravidar. Seja paciente, aliás, da próxima vez você tem que tomar cuidado, porque vamos esperar pelo momento certo de ter um filho. Antes, para facilitar, inclusive, o certo será mesmo nos casarmos. Ela se levantou, enrolada no lençol, e fechou a luz. Já fazia a penumbra da pré-madrugada, e a penumbra ainda mais escura, já que se tinham visto. Lhes era benéfica. Ficaram em silêncio tão prolongado que por um instante, no momento de maior escuridão que precede a aurora, ela não soube onde se achava. Era um caos, uma nebulosa tão maravilhosa, tão maravilhosos, que ela apertou a mão dele para que alguém a segurasse na terra. Continuaram em silêncio, e despregaram as mãos e apagaram os cigarros. Ela não tinha mais o ciúme que tivera ao entrar no quarto e perceber que ele tinha uma cama de casal, com duas mesinhas de cabeceira e dois cinzeiros. Agora ela nunca mais teria ciúmes. Minutos depois ela disse: Não encontro ainda uma resposta quando me pergunto quem sou eu, mas acho que agora sei. Profundamente sou aquela que tem a própria vida e também a tua vida. Eu bebi a nossa vida. Mas isso não se pergunta. E a pergunta deve ser outra resposta. Não se faça de tão forte perguntando a pior pergunta de um ser humano. Eu, que sou mais forte que você, não posso me perguntar quem sou eu sem ficar perdido. E sua voz soara como a de um perdido. Foi sem sobressalto que ela sentiu a mão dele pousar em seu ventre. A mão agora acariciava suas pernas. Não havia nesse momento sensualidade entre ambos, embora ele estivesse cheio de maravilhas, como cheio de estrelas. Ela estendeu então a própria mão e tocou-lhe no sexo, que logo se transformou, mas ele se manteve quieto. Ambos pareciam calmos e um pouco tristes. Amor, será dar de presente um para o outro a própria solidão, pois é a coisa mais última que se pode dar de si, disse Ulisses. Não sei, meu amor, mas sei que o meu caminho chegou ao fim. Quer dizer que cheguei à porta de um começo. Mulher minha, disse ele. Sim, disse Lore, sou mulher tua. A madrugada se abriu em luz vacilante. Para Lore, a atmosfera era de milagre. Ela ficou atingindo o impossível de si mesma. Então ela disse porque sentia que Ulisses estava de novo preso à dor de existir. Meu amor, você não acredita no Deus porque nós erramos ao humanizá-lo. Nós o humanizamos porque não o entendemos. Então não deu certo. Tenho certeza de que ele não é humano, mas embora não sendo humano, no entanto, ele às vezes nos diviniza. Você pensa que... Eu penso. Interrompeu o homem, sua voz estava lenta e abafada, porque ele estava sofrendo de vida e de amor. Eu penso o seguinte: a escrita de Clarice Lispector situa-se numa confluência de paradigmas, que a narradora. Como assim? Oh, pelo amor de Deus, mano. Que absurdo esse PDF. Acho que termina aqui, né? Eu penso, interrompeu o homem, e sua voz estava lenta e abafada porque ele estava sofrendo de vida e de amor. Eu penso o seguinte: que se encerra o livro.